Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rodrigo Dias. A gente está começando aqui mais um episódio do Tráfego Cast, mais um episódio sensacional, um episódio épico. Você que está acompanhando o Tráfego Cast, eu vou falar aqui rapidinho dos nossos patrocinadores. Primeiro eu vou falar da Atena Mentoria, a mentoria de 3 meses com 10 encontros com a Priscila, que tem mais de 12 anos de mercado. Então a Atena Mentoria é para você que ainda está com seu sonho no papel, para você que é advogado, para você que é médico, para qualquer pessoa, você que já tem ali a sua ideia no papel, mas não consegue colocar isso no digital e escalar. Então, na Atena Mentoria, a Priscila vai pegar na sua mão, vai te ajudar, vai construir tudo isso para, como diz ali no slogan, para você sair do zero até as suas primeiras vendas. E para quem está acompanhando o Tráfego Cast, a Priscila tem uma condição especial. Então, o link está aqui embaixo. Está aqui embaixo na descrição o link para você clicar e falar com ela. O nosso segundo patrocinador é a Opera Pro. A Opera Pro hoje, a Opera Pro faz toda a parte de um sistema de gestão para projetos e processos dentro da empresa. Então, para você que precisa fazer a estruturação de processos, de projetos, acompanhar as pessoas que estão trabalhando na sua empresa, para você entender como que a sua liderança pode jogar luz sobre a operação, a Opera Pro é o ideal. Então, a Opera Pro tem todo um sistema já validado por grandes players do mercado. Fala, Demetrios, meu amigo, como é que você tá? Salve, salve, Rodrigão. Salve, salve, galera. Eu sou o Demetrios e hoje recebemos aqui no Tráfego Cast o Leozinho, o Léo Matos, que é um grande amigo aí que o Digital trouxe pra gente. E, pela primeira vez, alguém vem pela segunda vez no Tráfego Cast, eu acho, hein? Leozinho, seja muito bem-vindo ao Tráfego Cast e já se apresenta pra galera. A galera quer conhecer você. Quem que é Léo Matos? Quem é Léo Matos? Um jogador de futebol? Verdade, né? Contando até a curiosidade aí que eu tava contando pros meninos aqui antes da gente começar, que o meu IG do Instagram hoje, eu tinha comprado ele porque eu falei assim, cara, eu quero ter um IG aqui fácil de ser memorável e tal. E aí passou um tempo depois, um jogador de futebol foi lá e tentou comprar ele, então por isso que teve essa piada aí. Mas obrigado pelo convite, obrigado por vocês terem chamado aí. Não é à toa que eu tô vindo a segunda vez, que eu tô muito lisonjeado, é um prazer estar aqui. E cara, eu hoje trabalho com estratégia digital, já peguei alguns plays, né, então atuei lá no Grupo Virtus, o pessoal do Corpo Explica, alguns outros players também do mercado digital que muita gente conhece, sempre na parte de estratégia. E de forma resumida, quer que fale um pouco da história? Quer que fale um pouco de como Conta que aí, eu... como que você chegou aí? Quem que é o Léo? Isso que a galera quer saber. A gente gravou a primeira vez online, e o pessoal gostou muito, né? O seu vídeo ali tava batendo ali dos mais assistidos. E conta aí, cara, quem é o Léo e a sua trajetória até aqui? Então, vamos colocar como meta esse ser o melhor Tráfego Cast até então. Quem tá assistindo, quem tá escutando, eu gosto de prometer muito, entregar muito. Se eu não sair daqui sem transformar a vida de todo mundo que tá assistindo esse podcast, você pode pedir pra eu gravar outro, que eu gravo de qualquer lugar que for, mas a gente tem que fazer esse aqui ser o melhor. Eu sou competitivo. Aí, Demetrios, Agora acertamos, hein? Acertamos. Então, tô prometendo muito. Fica até o final do podcast, que esse vai ser o melhor podcast que você já ouviu na sua vida. Fechou? Então vamos lá, da minha história, tá? Depois do Ronaldinho Gaúcho, eu falo que eu sou o cara que mais tem rolê aleatório, que eu já fiz de tudo um pouco da minha vida. Então, nasci no interior de Minas, já vai dar pra perceber pelo sotaque que eu sempre puxo o A e puxo umas coisas, falo rápido, falo um 2x. E nasci no interior de Minas, quando deu mais ou menos uns 17 anos ali, eu queria sair de casa, queria ser independente e tal. E aí fui estudar em Belo Horizonte, estudei em Belo Horizonte um tempo e queria fazer administração de empresa. Passei na federal, né, na época eu não podia pagar particular e tal, assim, vou fazer federal. Aí, quando eu passei na federal, eu comecei a estudar várias coisas que eu chegava na faculdade e eu falava assim, cara, eu nunca vou usar isso aqui na minha vida. Então, o professor falava assim, Fordismo e tal. Não que não seja importante, eu acho que foi importante durante um tempo, mas às vezes eu via, por exemplo, o G4 Educação falando alguma coisa lá muito foda, ou então eu vi um outro play do mercado digital falando uma coisa muito foda. Eu falei assim, cara, isso aqui eu vou usar muito mais do que o que eu tô aprendendo na administração. E aí eu comecei a ter aquele dilema, né? Vocês vão ver aqui que ao longo da minha trajetória, eu tenho vários dilemas que eu tenho, e esses dilemas me fazem querer tomar uma decisão. Só que para tomar essa decisão tem que ter muita coragem. Então eu sempre falo que depois da coragem, tipo assim, você tem um problema e você tem, por exemplo, a solução. E para você sair do problema e pra você ir para a solução, tem que ter esse ato de coragem, né? O Pedro Sobral fala muito Rompa isso. A linha do cagaço. Exatamente, a linha do cagaço que ele fala. Inclusive, depois a gente pode até falar um pouco de desenvolvimento pessoal, que é uma área que eu gosto muito e tal, mas eu tive que sempre romper essa linha do cagaço aí e ter esse ato de coragem. Então, a primeira decisão que eu tomei, que eu acho que envolveu bastante coragem, foi ter que sair da faculdade. Eu falei assim, cara, eu acho que, não que eu não apoie faculdade, se o cara quer ser um médico, advogado,
alguma coisa que depende do diploma, eu acho que é importante, mas no meu caso eu via que o conhecimento que eu ia adquirir ali não ia ter tanta utilidade prática, mas você tem que ter bastante discernimento e consciência para tomar essa decisão. Aí saí e comecei a vender extintor de incêndio. Então foi a minha primeira experiência, Caramba. porque minha família trabalhava com extintor de incêndio lá no interior, e aí quando eu mudei para Belo Horizonte, eu falei assim, cara, eu já quero ter meu próprio dinheiro e tal, então eu comprava extintor de incêndio em São Paulo e ia de porta em porta vendendo extintor de incêndio. E eu lembro que foi o meu primeiro fracasso, porque eu fiquei 30 dias vendendo extintor de incêndio de porta em porta e era muito não na cara, né? Se aprender a lidar com rejeição. Então hoje, o que eu fui descobrir 6 anos depois? Que o medo que eu tinha de me expor nas redes sociais foi por causa daquela experiência que eu tinha. Porque eu tomava tanto não, que o meu medo pela rejeição ele acabou sendo grande e isso me impediu de fazer várias coisas lá na frente. Então, por que eu sempre falo, sempre recomendo para todas as pessoas, né? 80% do seu sucesso, do seu próximo nível, está escondido na sua mentalidade, de algum receio que você teve, de algum trauma que te impactou de alguma vida. Você pode olhar que vai ter alguma raiz emocional e depois 20% a estratégia, né? Então, o Tony Robbins fala muito isso. Qualquer problema da sua vida. E o Tony Robbins hoje é um multibilionário, só a casa dele vale 150 milhões de dólares e ele fala 80% é mentalidade e 20% é estratégia. Por isso que eu trabalhei toda essa questão de mentalidade para chegar onde que eu tô hoje, que acredito que ainda tem muito para evoluir. E vocês vão ver que eu vou dar várias experiências de que, cara, eu fazia a mesma estratégia, mas eu mudava alguma coisa da minha mentalidade, eu conseguia ter resultados 10 vezes maiores. Então, comecei a vender extintor de incêndio de porta em porta, recebia muito não, tipo, muita rejeição e tal, sim. Aí chegou um dia que eu falei assim, mano, não tem condição que a vida é só isso eu ficar vendendo extintor de porta em porta. Aí eu comecei a digitar no Google como vender extintor na internet, vi um vídeo do cara aprendendo a fazer um site lá no HostGator, aprendi a programar um site lá no Code no HostGator, e aí eu coloquei todos os extintores que eu vendia no site. Quando eu coloquei todos os extintores no site, no outro dia eu lembro, era 7 horas da manhã, eu tinha um celular da LG, aí começou a me ligar uma pessoa, oi, tudo bem, quero fazer um pedido de 5 extintores. E no mês inteiro eu tinha vendido 5 extintores e naquele dia eu vendi 5. Aí depois o cara me ligou, outro ligou meio-dia, outro 4 horas da tarde e outro, tipo assim, ligou 8 horas da noite. Então em um dia eu tinha feito mais do que eu tinha feito nos 2 últimos meses de venda de extintor vendendo porta em porta. Aí aquele dia eu falei assim, cara, eu quero trabalhar no digital. Então foi pro Marco que eu falei assim, mano, eu não quero mais trabalhar com alguma coisa que vai depender exclusivamente de mim, porque o digital, ele é escalável, né? E aí, se vocês quiserem interromper para perguntar uma coisa, tudo bem. Mas aí, naquela data também, eu escutei um podcast do Flávio Augusto, que ele, inclusive, as mentorias que ele dá hoje, mais 60 mil reais, ele ensina isso. Como que você cria, por exemplo, um negócio que tem margem, recorrência e escala. Então, tudo que eu vou fazer hoje, eu olho os 3 pilares. Tem margem alta, tem recorrência, tem escala, né? A margem envolve tributação, envolve tudo. Escala envolve o tamanho do mercado endereçável. Como eu trabalhei com o mercado de VC, né? Venture Capital, muito tempo. Sempre quando eu entro em qualquer iniciativa, eu vejo o potencial daquele mercado. E recorrência, o tanto que você pode fazer para aumentar o LTV. Então, foi aí que eu comecei a fazer o digital. Só que peguei todo o dinheiro que eu tinha juntado ao longo de um tempo aí, comecei a trabalhar com funis de marketing digital e, acredite ou não, em 6 meses eu perdi todo o meu dinheiro, né? Então, Fazendo Você teve o vale, pico, vale de novo. o vale, tipo, tem um gráfico, né? Que é o pico, o vale. Aí sabe quando você vai lá para baixo da linha do gráfico? Foi tipo isso, né? Que eu voltei negativo. E aí, voltando negativo, eu falei assim, putz, tem que arrumar um dinheiro para meio que refazer essas cagadas que eu tive aí. E aí eu fui lá e falei assim, cara, né, olha a lógica do brasileiro médio. Eu falei assim, ó, se hoje, né, eu tomei um prejuízo aqui de mais ou menos uns 5 mil reais e eu precisava recuperar esse dinheiro, né, considerando o dinheiro que eu já tinha juntado, a minha lógica era clássica, né, principalmente porque perto da minha cidade todo mundo ia para os Estados Unidos. Eu falei assim, eu vou começar a trabalhar nos Estados Unidos, porque aí eu vou 3 vezes, o dólar na época estava 3 reais, né, saudade inclusive. O que eu trabalhar lá, eu vou demorar 3 vezes menos tempo para recuperar, porque eu vou estar ganhando em dólar. E aí peguei uma passagem, comprei, né? Paguei tudo no cartão de crédito, Airbnb também eu tinha para uma semana, fui para os Estados Unidos, Phoenix, capital do Arizona, sem conhecer ninguém, e fui trabalhar lá de garçom. Então, foi para trabalhar, não foi nem pelo inglês? Não foi nem pelo inglês, foi mais para trabalhar. Eu falei assim, cara, de quebra, eu poderia ir para um lugar tipo Massachusetts, Flórida, que tinha muito brasileiro, mas eu falei assim, cara, já que é para me fuder, pode falar a palavra aqui? Não sei. Já que é para tipo me lascar, vou lascar direito, vou perto de pessoas que não falam português, porque eu domino inglês. E hoje, inclusive, a maioria dos funis que eu aprendo nos Estados Unidos foi por causa dessa experiência que eu tive. Então, fui. Eu lembro que quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, fiquei numa casa que era de madeirite, assim, porque era o que dava pra pagar aqui em real. Comprei um colchão do Walmart inflável, que era $7, e eu comia sucrilhos com leite todo dia, porque era o que dava pra pagar. E na hora do almoço, McDonald's. Essa era a minha rotina. Nessa época eu tinha 19 para 20 anos. Caramba, mano. Meti o louco. E se jogou, comprou a passagem. Meti o louco, comprei a passagem. Mas é muito foi. porque foi esse mano. pensamento, né? De tipo assim, cara, se lá vale 3 vezes mais a moeda, então em 3 vezes menos o tempo eu consigo ter o resultado que eu quero alcançar aqui. É isso. Exato. Foi essa conta básica.
Só não lembrava que, tipo assim, eu ia ter quase que um burnout lá, porque eu comecei como cafeteiro, né? Fazia café, cappuccino, essas coisas. Aí depois o cara chegou e falou assim, você quer carregar a mesa? Eu falei assim, quero. Aí depois o outro falou assim, você quer ser garçom? Quero também. E aí eu ficava 3 empregos. Então eu acordava, ia carregar a mesa, depois ia servir prato. E uma coisa que eu lembro até hoje, eu falava assim, mano, um dia eu ainda vou voltar. Podem anotar aí todo mundo que está escutando esse podcast. Eu vou voltar no mesmo restaurante, eu vou comer todos os pratos que tá lá. Porque eu via todos os pratos saindo e eu falava assim, mano, eu quero comer esse negócio, quero comer. Então foi meio que um sacrifício que eu fiz 3 meses, vendo todo mundo comer e tal, e eu queria comer. E eu lembro que lá eles deixavam pra gente só um pãozinho, chamava Pop Bread, que era um pãozinho que meio que explodia assim. E era o único pãozinho que a gente podia comer. Então, mano, eu me entupia desse pãozinho o dia inteiro, porque pra não gastar, pra economizar, eu falei assim, não, um dia eu vou voltar aqui nesse restaurante, vou fazer um Comer o que eu storyzinho lá quiser. e vou comer o que eu quiser também. E vou dar a gorjeta pros garçons lá pra falar, pra mostrar na cara Boa. dos que não me davam gorjeta, né? E aí foi assim durante 3 meses, foi uma experiência muito boa e tal, só que eu tava trabalhando muito. E uma coisa que eu comecei a discernir muito novo é, por mais que naquela época, né, tipo, eu saí de uma coisa que eu tava com um prejuízo absurdo, naquela época, se você for converter pra real, eu fazia mais ou menos uns 32, 33 mil reais por mês naquela época. Caramba. E aí eu falei assim, cara, só que aí eu deixava minha alma, né? Lá nos Estados Unidos, que a gente fala? Quando você vai pra trabalhar no chão de fábrica, assim, você deixa o couro e leva o ouro. Porque você trabalha muito, mas em contrapartida, né? Você trabalha, volta com dinheiro. mas você volta, né? Dependendo do caso, que no meu caso ali, eu quase que tive um estresse crônico ali. Tanto que teve um dia que eu tive que ir por cardiologista, porque eu chegava em casa e dava taquicardia, meu coração acelerava, de tanto que eu trabalhava. E aí, naquele dia, eu fui um dia pra Beverly Hills, lá em Los Angeles. Eu fui no, tipo, melhor restaurante. Nesse dia eu tinha alugado pra fazer um passeio de Lamborghini e tal. Mano, e eu tava, tipo assim, entre aspas, né, com dinheiro lá pra viajar, tudo. Só que, mano, eu olhei pro lado assim, sem amigo nenhum. Tipo, o meu relacionamento tava frustrado. Terminei o relacionamento quando eu fui pros Estados Unidos. Passei o Natal longe de todo mundo. E naquele dia, mano, sabe aquele dia que você tem reflexão? Eu falei assim, cara, a vida não é só grana e tal. Hoje a gente faz muita grana, mas hoje eu vejo que tem muita gente com muito dinheiro que chega pra mim e fala assim, pô, Leozinho, queria ter essa serenidade que você tem, essa mentalidade que você tem, porque eu sempre falo que a sua vida é boa dependendo da qualidade das emoções que você tem. Então, se você passa 24 horas do dia, 20 horas estressado e 4 horas feliz, você pode ter o dinheiro que for, a sua vida vai ser ruim. Agora, se É você... uma balança. Exato. Se você não equilibrar, é aquilo lá. Se você não equilibrar a balança, ela vai pesar muito para um lado e isso daí rompe Exato. dentro do seu corpo. Não tem corpo que aguente. Você queira ou não, lá você tá. É o que a gente sempre fala, você vendia suas horas, né, Léo? Eu penso que a sua mentalidade, até conhecendo você, mudou muito nesse sentido. Você vendia a sua hora. Enquanto você vender a sua hora, você está entregando a sua saúde. Exato. A partir do momento que você começa a comprar a hora dos outros, aí é a hora que você muda. Aí é a hora que você consegue ter mais tempo e você equilibra essa balança do quanto tempo para minha família, quanto tempo para viagem, quanto tempo para estudo, quanto tempo para entrega de trabalho. Exato. As pessoas não conseguem entender, às vezes, né, que a vida são várias áreas e não uma só, né? Foca muito no carreira, no dinheiro e tal, mas tem um relacionamento, tem espiritualidade. Eu não acredito em equilíbrio 100%, mas eu acredito que tem momentos que você tem que intensificar uma, intensificar outra e tal, mas você não pode deixar nenhum prato cair, entendeu? Exato. Eu acredito muito nisso. E aí, eu vi isso, falei assim, cara, não é só isso, vou voltar pro Brasil. Aí voltei pro Brasil, trabalhei um tempinho como analista de marketing na Nestlé na época, porque eu queria, tipo, ter experiência antes de saber com o que eu ia fazer o meu negócio. E aí, começou a minha segunda empreitada, né, de ter meu negócio próprio. Aí peguei todo o dinheiro que eu trouxe dos Estados Unidos, aí passou 6 meses, o que você acha que aconteceu? Menos 5 vale mil de novo. Perdi todo o meu dinheiro de novo. Todo o dinheiro que eu tinha juntado nos Estados Unidos, com mais experiência, trouxe muita maturidade. Uma coisa que me ajudou muito, né, que eu sempre falo, aprendi a discernir o que eu queria e o que eu não queria. Até para questão de relacionamento também, eu vi o que me fazia bem, o que não me fazia mal, sabia o que eu queria, e isso me ajudou a ter muita maturidade, né? Todo mundo fala que eu tenho mentalidade meio que de uns 40, 50 anos, chego numa festa, só quero buscar um banco pra sentar, falo assim, Léo, você é velho demais. Mas eu acho que eu já vivi tanta coisa que fica parecendo que eu tenho um pouco mais de idade mesmo, mas foram bastante aprendizados que trouxe. E aí eu falei assim, cara, vou começar a prestar alguns projetos de estratégia, porque eu já tinha aprendido muito sobre marketing digital e tal. E aí o primeiro cliente que eu peguei foi o João Kepler, que hoje é o maior investidor de startups no Brasil. Já investiu mais de 1.000 startups e tal. Você fazia o que lá? E lá, cara, eu comecei primeiro atuando como cara de vendas ele mesmo. Então, eu falei assim, cara, primeiro eu preciso chegar perto dele. Então, eu lembro que nessa época, olha só como é que a minha experiência dos Estados Unidos me fez tomar decisões ali pra frente. Nessa época, a XP Investimentos, ela tinha me oferecido uma proposta para ganhar uma coisa que
cara, ia salvar a minha vida. E eu ia ganhar, sei lá, um quarto do que eu ia ganhar com o João Kepler. Só que eu tinha na minha cabeça, mesmo eu não tendo dinheiro naquela época, eu já tinha muito na minha cabeça estruturado o que eu queria fazer. Então eu tinha na minha cabeça e ainda tenho que, pô, futuramente eu quero vender uma empresa, eu quero poder trabalhar com M&A, eu quero poder trabalhar com equity e tal. Então Você hoje ia aprender isso, né? Exatamente. Total, porque você ia Hoje, estar junto de quem faz isso, né? de quem faz isso. Então eu entrei lá recebendo, tipo assim, um quarto do que eu ia receber na época, só que eu tinha muito na cabeça, cara, se eu aprendesse como que faz um valuation, quais são as métricas, os KPIs, o que é importante para uma empresa crescer, como olhar qual é o melhor tamanho de mercado, entender e ter contato com os principais contatos das empresas que compram outras empresas. Se eu entender esse mercado de venture capital e de equity como um todo, isso para mim ia dar um salto muito grande. Então eu sempre tomo muitas decisões guiadas também no aprendizado que eu vou ter na experiência. Então eu comecei a trabalhar com ele, gostou de mim, tipo, acordava sempre cedo, tava lá, chegava antes com todo mundo, né, fazia mais que a média. Eu sempre conversava com o Demetrius também, que hoje a média do Brasil não é tão alta. Então se você fazer um pouco mais que a média ali, cara, você já destaca Você que se não é destaca. É muito fácil você se destacar Que não hoje é- em dia, mano. É muito fácil. que não é muita coisa. Ô, Léo, e uma das coisas que eu mais admiro em você é a clareza mental que você tem sobre muitos assuntos da vida, né? E eu acredito que isso vem da experiência que você teve, desses problemas, dessas caídas que você teve. E ao mesmo tempo você não comentou, mas você é um cara que estuda muito, né? Você lê, você é um dos caras que mais faz curso que eu conheço. E eu admiro isso, porque várias vezes você falou, mano, eu tô fazendo um curso aqui, vou aprender e ponto. Eu muitas vezes me travava pra fazer curso. E aí eu olhava e você falei, caramba, eu preciso ser um pouco igual ao Léo, mano. E topar a parada, né? Eu sempre. Eu falo que é o custo-benefício melhor que tem, porque, né, trazendo para um livro que é R$ 30. O cara passou 20 anos da vida dele, aí o cara vai lá e escreve tudo em 60 páginas, você vai lá e compra E por provavelmente foi R$ 30. melhor obra que ele fez, né? Durante O cara a vida inteira. pensa, ele vê, Exato. estrutura um livro e você não Exato. quer pagar R$ 30 e ler a parada, né? Exato. Curso, ferramentas, livros e mentorias, eu acho que é o dinheiro mais bem investido, porque você está economizando tempo de vida. E a gente compra qualquer coisa menos tempo. Então, aí beleza, continuei fazendo esse projeto com ele, aí chegou um momento que ele começou a comprar as empresas, aí ele me passava as empresas e falava assim, ó, pô, comprei essa empresa aqui, quero que você estruture o funil dela para crescer. Então, fiz vários projetos que foram bem sucedidos e tal, sempre tive uma quedinha por desenvolvimento pessoal, e aí chegou um momento que eu falei assim, cara, eu quero ir para alguma coisa que me desafia, quero, tipo, me aprimorar mais no marketing e tal. Foi quando eu conheci o Rodrigão lá, depois eu conheci o Demetrius, mas quando eu conheci o Rodrigo, que eles estavam precisando de fazer projetos de growth lá no Endel Carvalho, no Grupo Virtus lá, que antigamente chamava o Airuá. E aí eu falei assim, cara, eu vou abraçar, porque eu acho que vai ser não necessariamente financeiramente vai ser melhor, mas a priori ali, trabalhar com uma coisa que eu acho que vai me trazer esse crescimento vai valer muito Vai a pena. aprender, né, mano? E aí eu comecei a fazer um projetinho de growth lá pra gente otimizar as taxas de conversão lá no grupo do Endel Carvalho. E logo depois eu vi que o high ticket dele tava com vários desafios. Tava com vários desafios mesmos, aí não tava conseguindo emplacar, e aí eu cheguei pro Rodrigo e falei assim, cara, deixa eu tipo, ajuda a assumir aqui, ajuda a gerar resultado. E eu nunca tinha trabalhado com high ticket antes, né? Então, vocês vão ver que ao longo da minha trajetória também eu sempre me comprometo com uma coisa e depois no caminho eu vejo como que eu vou fazer ela, sabe? É muito um passo de fé. Uhum. E eu acho que até o processo de venda, né? A primeira vez que eu vendi também uma mentoria minha, essas coisas assim, foi um passo muito mais de acreditar que eu ia conseguir para depois ir lá e conseguir fazer entregar. acontecer. Eu vejo que muita gente tá travada nesse aspecto, né? Esses dias eu tava até num mastermind, que eu tava conversando com uma mulher que ela chegou para mim e falou assim, pô, Léo, mas eu já tentei vender minha mentoria, que não sei o que lá mais, mas não é escalável. Aí eu fui lá para ela e mostrei um modelo escalável. Olha, você não precisa entrar em todas as mentorias, você consegue colocar um analista, treinar ele e ele vai seguir a sua metodologia. E aí, pelo simples fato dela mudar a crença de que a parada é escalável, passou uma semana depois, ela mandou mensagem agradecendo. Pô, Léo, eu nunca tinha visto por esse lado, tal, eu consegui fechar 5 clientes só porque eu coloquei um analista, porque antes eu achava que eu não ia entregar e agora Aí. eu achei. Então por isso que eu falo, a Crença mentalidade é- conta muito, é. a crença conta Ô, muito. Rodrigo, deixa eu total. te perguntar, o que fez você levar o Léo funil high ticket lá dentro do Do Endel? Endel, cara, é porque tinha uma pessoa que tocava, né? Na época eu tava liderando os estrategistas e tinha uma pessoa que tocava. E, cara, e não tava legal. Tava me dando muita dor de cabeça, eu tava tendo que ir para operacional por causa disso. E o Léo, ele fazia o growth e ele trazia muito a visão dele em cima das métricas. E aí o Léo tava muito mais eficiente do que esse cara que era o estrategista, né? E eu falei, cara, tem coisa errada. E eu e o Léo tava todo dia se falando, ajustando esse funil. Enquanto com o outro estrategista, o cara mal falava, mal trazia. Até o dia que eu falei, cara, não vai dar para ficar com ele e tal. Aí o Léo chegou e falou, mano, eu quero assumir esse funil. Eu já tô aqui todo dia, já tô fazendo isso toda hora, já estamos se comunicando. Eu quero assumir. Eu nunca fiz ali um funil direto, mas eu dou conta, velho. Porque a gente tinha um time, né?
Então, tipo assim, tem o time para dar apoio. Uma coisa é você nunca fez e é você por você e mais nada. Outra coisa é ter um time de apoio para você conseguir focar naquilo. E aí foi por conta disso, sabe? A gente já tava junto ali, já estavam 6 meses, né, Léo? 4 a 6 meses, sei lá. Pouco tempo, né? Eu lembro. De 4 a 6 meses, o Léo tava no Growth, a gente tava quase todo dia se falando, e aí o foco tava sendo muito nesse funil, né, e a pessoa não tava entregando, e aí o Léo tava, na minha visão, né, tava trazendo muito mais, aí foi a hora que ele falou, cara, eu quero assumir, eu topo essa responsa. Então E aí, Léo, deixa eu te perguntar, qual foi a primeira coisa que você olhou no funil e a primeira mudança que você propôs? Você lembra? E o porquê que você fez determinada ação ali? Lembro. A primeira coisa que eu faço em qualquer funil que eu pego hoje, né, a não ser dos que eu já tenho experiência, mas qualquer funil que é novo, é buscar alguma pessoa que já passou por isso. É a forma mais econômica que vai gerar menos desgaste. Foi, né? Que vai gerar menos desgaste. Toda vez alguém já fez alguma coisa que você fez, é quase que impossível achar de não ter feito. Então eu sempre busco alguma pessoa que eu fiz. Você falou que foi no LinkedIn, né? Você buscou Fui no Instagram, busquei 10 pessoas que já tinham trabalhado com high ticket, fui atrás das 10, conversei, fiz uma call com as 10 e uma delas topou fazer meio que tipo uma permuta comigo no qual, cara, você vai me ajudar a fazer essa estrutura aqui, você vai me mentorar nessa estrutura e aí, tipo, você usa como case também, eu acho que vai ser bom pros dois lados. Então, a primeira coisa que eu sempre faço é isso, modelar alguma pessoa que já chegou onde que eu gostaria de chegar. Aprendi isso também com o Tony Robbins na época, que é a forma mais prática de você encurtar o seu caminho. E aí, cara, depois que eu fui vendo a metodologia dele, eu falei assim, cara, eu entendi agora o que faz sentido, vou começar a aplicar por etapas. Então, sempre os low hanging fruits, né? O que é a fruta mais baixa? Então, o que eu vou melhorar aqui que vai trazer o maior retorno? A primeira coisa que eu melhorei foi a página de vendas em si, que tava falando preço, tava falando tudo sobre high ticket de uma forma muito explícita, e eu sempre gosto de falar que a página de vendas é só... O criativo é só para levar para a página de vendas, a página de vendas só para levar para o formulário para levar para a call agendada para a call realizada para venda. E a página de vendas eu vi naquele momento que já estava levando para venda, então já estava vendendo um produto de 40 mil reais. Só que quem eleva o nível de consciência do seu cliente no processo high ticket é o time de inside sales, né? Então, quando você tem, por exemplo, lá um funil low ticket e tal, aí sim você consegue trabalhar um mecanismo único, você consegue subir a esteira de consciência lá do Eugênio Schwartz e tal, mas o high ticket é outra pegada, é bem time de inside sales mesmo. Então eu já vi que ele já estava errado e estava tendo uma taxa de conversão muito baixa. Então eu olhei primeiro naquilo. Aí o pequenos ajustes que a gente fez, na época, a gente saiu tipo assim, a página não é que tem um formulário, ela tem um botão que leva para um formulário. Exato. Então eu lembro que naquela época a página estava 17%, os pequenos ajustes que a gente fez, colocando gatilhos mentais e descendo um pouco no spin selling, vamos dizer assim, né? Falando só do problema da solução e não do preço, a gente saiu de 17% para 80% de conversão. E eu lembro que quando eu fiz uma apresentação, né, nos primeiros dias, falando a projeção, algumas pessoas, né, inclusive o Tato, que foi um outro convidado que já veio aqui no podcast também, ele falou assim, Léo, o dia que você apresentou, o que você ia fazer com o funil? Eu falei assim, putz, cara, dá pra confiar nesse cara. E outras pessoas, inclusive, falaram isso pra mim. E eu acho que muita liderança é isso, você trazer perspectiva pro time de que, cara, eu tenho um plano, eu vou seguir esse plano e eu vou estar aqui pro que der e vier. E aí o Rodrigo também, que era o meu copy, quando eu cheguei e passei esse plano pra equipe, ele falou assim, Léo, naquele dia, hoje inclusive ele é estrategista de um grande player, ele falou assim, naquele dia eu falei assim, mano, eu posso confiar nesse cara, porque ele sabe o que ele tá fazendo, ele vai estar junto comigo. Então, a liderança, né, já introduzindo aí nesse contexto pra mim, é uma coisa muito importante de você ter conhecimento, ter capacidade de gerar empatia também, entender o que o time está precisando para você conseguir guiar eles. Então, a primeira medida que eu fiz foi essa, foi descer um pouco o nível de consciência, falar sobre o problema e a solução na página. A segunda iniciativa que eu fiz foi trocar o formulário do HubSpot para o formulário do Typeform por causa da usabilidade que era melhor na época. Foi difícil, hein, mano? Foi difícil, tive que vender a ideia lá dentro, tive que vender pro financeiro, vender pro comercial, treinar o time comercial. Eu lembro. Foi tenso aquela época. Foi contratação de Typeform, todo dia o Léo ficava, mano, já contratou? Falei, Léo, Tava quase pagando no bolso. Estamos numa discussão aqui, estamos numa discussão bruta. Com o financeiro, a gente tá numa guerra com o financeiro para contratar. Naquela época, a mentoria, inclusive, eu ia pagar a mentoria e aí eu sempre busco alternativas. Primeiro, eu ofereci para a empresa pagar a consultoria. Aí a empresa não quis pagar. Aí depois, mano, eu cheguei para um dos mentores e falei assim, cara, não tem importância, eu vou pagar do meu dinheiro na pessoa física a mentoria para a empresa, porque eu tava querendo tanto fazer a parada dar certo, eu vou pagar do meu bolso
a mentoria e tal, e não tem importância eu arco com os custos dela e tal. Só que o mentor, ele viu que eu tava tão empenhado, mas tão empenhado, que ele falou assim, cara, não, a gente vai fazer essa permuta aí, você não precisa pagar e tal. Então, eu acho que quando as pessoas, né, uma coisa que eu sempre falo também, quando eles enxergam tanta vontade em você, o próprio universo, o próprio mundo, Deus, que seja qualquer coisa que vocês acreditam, Conspira a ela favor. vai conspirar a seu favor. É. Então, ele viu que eu tava com tanta vontade que ele falou assim, não, vamos fazer a permuta e tal. E seria todo o dinheiro que eu tinha naquela época, eu ia gastar nessa mentoria, acabou que deu certo, eu não precisei gastar. E aí eu consegui fazer essas mudanças. Então o terceiro foi o formulário. E por que eu gosto desses formulários, por exemplo, Typeform e outros parecidos similares para High Ticket? Porque ele tem a condicional de lógica, que era uma coisa que eu batia muito na tecla. O que eu acho que é o principal do High Ticket hoje? É o sistema de pré-qualificação. Então, hoje, né, a gente mudou para High Ticket, mas o High Ticket, entre aspas, que a galera fala do mercado digital, já existiu desde 20, 30 anos atrás. O que é? É você fazer o BUNT, né, o processo de qualificação BUNT, que é você qualificar por budget, autoridade, necessidade e time. Então, você vai ver o quanto de dinheiro que o cara tem, se ele é, por exemplo, analista, CEO, o quanto de autoridade que ele tem na empresa, se ele tem necessidade, então se ele quer para hoje, daqui 3 meses, 6 meses, 12 meses, qual que é o nível de urgência dele, e o time também, perdão, a necessidade que é qual o problema que ele quer resolver e o time que é em quanto tempo que ele quer resolver. Então, quando você pergunta essas 4 coisas para um ticket que é acima de 3 mil reais, você consegue direcionar esse cara para um closer e não ficar perdendo tempo com um lead que não é qualificado. E esse processo não era feito na época. Todos os leads chegavam para o comercial e eu falei assim, cara, isso está errado, a gente tem que corrigir. Então, o terceiro ponto que eu fiz foi colocar esse Typeform com um condicional de lógica. E aí, a quinta coisa que eu fiz outras, mas a quinta coisa que eu fiz, que eu elenco nas principais, é fazer o autoagendamento automático. Então, não precisava de ter um cara ali falando, por exemplo, que você precisava agendar a call. O cara já caía num calendar, que é uma coisa básica hoje, mas que muita gente não faz, e aí ele já tinha um autoagendamento automático, e depois eu criava só as automações para fazer follow-up, para perguntar, por que você não veio na call, ou então para falar que nossa call é daqui a 1 hora, que são aquelas automações básicas, né? Então, qual que é o framework que eu uso hoje para todo funil? Primeira coisa, eu pego pessoas que já passaram por onde que eu quero chegar, né? Já chegaram onde que eu quero chegar. Depois, eu monto etapa por etapa. Então, eu vi que o cara tinha que sair do criativo e ir para página para formulário, formulário para agendamento, para call realizada para call agendada, agendada vendas. E eu vou otimizando cada etapa de conversão. E aí, por último, na final, eu vi que, inclusive, isso é uma qualidade muito legal, que poucas pessoas no Brasil fazem isso hoje. Quando chegou na parte de vendas, né, eu gosto de colocar os bullet points do que o vendedor precisa seguir, porque não precisa da gente inventar uma metodologia de vendas, sendo que um cara já criou o Spin Selling, né, que é a situação, perguntas de explicação, necessidade lá e tal. Não precisa a gente criar do zero, sendo que o cara já fez uma pesquisa com mais de 1.000 empresas para ver o que funciona. Então a gente só precisa garantir, né? Para mim, venda é muito mais processo do que outra coisa. É muito mais fácil você dar ali, não precisa ser um script, mas só uns bullet points para o cara seguir uma ordem cronológica de conversão do que ele falar da cabeça dele. Então eles não tinham esse bullet points na época do Spin Selling. Então eu montei esse checklist para ele e aí a gente aumentou a taxa de conversão. Então, para ter uma noção do resultado, né? O primeiro mês que a gente pegou o funil estava com 300 mil de prejuízo. O segundo mês, 100 mil de prejuízo. O terceiro mês, que eu estava tocando ele, break-even. No quarto mês, já estava com 400 mil. E no sétimo mês, a gente estava faturando 800 mil e lucrando 650 mil. Então, a gente saiu num prazo de 6 meses aí de mais 300 mil de prejuízo para 700 mil de lucro. Isso no perpétuo, sem lançamento, né? Perpétuo, Acontecendo ongoing ali. Exato. Perpétuo, sem lançamento e tal. E aí, uma coisa que a gente nunca pode fazer é desatualizar e ficar para trás. Então, hoje, quando eu vou, por exemplo, estruturar um checklist, né, do cara, do que ele precisa fazer durante uma call, então, ele precisa lá fazer as perguntas de implicação. Depois, ele precisa passar, em média, supondo que uma call é 1 hora, ele precisa passar, em média, 30 minutos perguntando sobre a situação do cliente. 20 minutos fechando a proposta que seja. Hoje, cada call que o vendedor entra de algum projeto que eu estou como estrategista, eu já consigo baixar essa call, jogar num IA automático e essa própria IA, ela já vai dar o feedback para o cara de quanto tempo que ele passou em cada etapa do Spin Selling e quanto que ele deveria passar. Então, a própria IA já dá um feedback automático de por que ele não fechou a venda. Muito então, bom. a IA tá vindo hoje aí para tipo, ajudar E nesse ela aspecto. já fala. E um negócio, Léo, uma coisa importante disso daí é porque quando você fala, você tem que pensar em jogar as pessoas de uma etapa para outra. Né? Porque o que acontece? Você tem que pensar, principalmente falando do funil high ticket, né? Você precisa pensar em jogar a pessoa do anúncio para a página, da página para o formulário. Então, às vezes a gente pega, cara, já com o anúncio, eu já quero que o anúncio venda em si. E a ideia é, como que eu faço para o anúncio convencer a pessoa a ir para a página? Como que eu faço para essa página convencer a pessoa a querer preencher um formulário? Então, isso é um negócio que eu acho bacana, porque você vai pensando por etapas. Né? A gente conversou um tempo atrás até sobre isso, de uma pessoa que ajustou o funil dela, porque quando entrava na página, a página já falava de vender o negócio.
E aí, tipo, ninguém tá chegando. Cara, porque você não tá falando em ir pra próxima etapa. Convence ela a ir pra próxima etapa. Você não precisa convencer aqui. Por quê? Porque você vai ter um closer que vai fazer isso daí pra você. Exatamente. Então, essa parte do funil high ticket, de você pensar em jogar a pessoa para a próxima etapa, isso daí muda total a maneira como você vai ver o funil e muda a maneira como as pessoas, principalmente, como o seu público vai ver seu funil. E aí vai ser muito mais leve, muito mais simples para você fazer essa passagem. Pensa o seu funil como etapas e assim, o que eu falo para ir para a próxima etapa, não para ir da primeira para a quinta. Né? Porque cada etapa tem que ter a sua funcionalidade. Exatamente. Isso, para mim, do funil high ticket, na minha visão ali do que eu vejo, do que a gente aplica e tudo mais, é um dos diferenciais. Fazer isso, para mim, é um dos diferenciais. Não sei se é uma metodologia do mercado que a galera já usa e é assim, ou cada um usa de um jeito, mas para mim essa maneira é uma das melhores, sabe? Também Mano, acho. quantas vezes eu tive discussão já e que o papel do tráfego não é vender, tá ligado? Tipo assim, mas o tráfego não tá Levar vendendo. pessoas. É. Literalmente faz jus à palavra. Mas né? não é esse a responsabilidade, ele faz parte, né, do todo ali e tal. Do todo. E aí, Léo, trazendo essa ponta do tráfego, nesse processo que você fez aí, essa evolução toda, né? Como que foi o papel do gestor do tráfego nele, né? Como que você lidou com o gestor, o que você cobrava dele, o que o gestor de tráfego precisa fazer num funil high ticket, porque a gente tem uma audiência aqui muito grande de gestores. E aí, qual que é a sua lição para um gestor de tráfego que está fazendo o high ticket ou vai começar? E Tá. aí, mais uma pergunta, hein? Público frio ou público quente? Boa. É isso que o gestor quer saber, Léo. Boa. High ticket, O converte segredo no está público frio. no envolvimento 30 dias lá. Boa. Vou falar 3 coisas, na verdade. E aí vocês me lembram para não esquecer nenhuma delas. Tá Primeiro, eu vou responder a pergunta do Demetrios, de como foi o papel do gestor de tráfego. Segundo, do público frio ao público quente. E terceiro, eu falei que esse vai ser o melhor podcast que eu quero entregar, hein? Eu vou falar um framezinho aqui de como que eu fazia os criativos, do que eu acho importante para a página, para isso melhorar a performance Ó, das métricas de vendas lá. rapidinho, quem ainda não pegou um papel, uma caneta e não tá anotando, Vai ser... começa, depois eu vou jogar na IA, confia em mim, anota. Você vai ver como vai matutar já na sua cabeça direto. Quem ainda não fez isso, aproveita, pega um papel, uma caneta, um iPad, qualquer coisa para você anotar. Anota. Ó, mais uma coisa, eu já te garanto que esse já gerou valor para você até agora. E vai vir muito mais. Se você não está inscrito no canal ainda, por favor, né? Já E deixar um like toca também aqui, para entregar mais. se esse inscreve aí, deixa o like que agora vai vir o poder aqui do Vai vir um Léo. poder. vídeo. Pronto, acho que já deu tempo, Léo, do pessoal pegar o papel e a caneta. Manda Beleza. bala. E não esquece de compartilhar também, mandar o link nos grupos dos masterminds e tal. Que Aê, coisa boa, tem que boa. ser compartilhada. Boa, boa. Então vamos lá. Modéstia à parte, né? Eu tinha um head de tráfego bem bom na época comigo. Então, só pra considerar. Facilitou, fala a verdade. É verdade, eu entregava na mão e falava assim, mano, resolve o tráfego que eu resolvo estratégia. Mas brincadeira à parte, pra quem não sabe, eu trabalhava com o Demetrios na época, junto. Então a gente trabalhava bem lado a lado ali. Ele, como head de tráfego, não era o gestor de tráfego direto, porque ele liderava um time, mas a gente tinha bastante troca, a gente trocava bastante ideia e tal. Qual foi a pergunta mesmo? Qual O foi papel do gestor nesse processo todo, sabe? Como Como você que você lidava com ele? como você Tá. lidava, como Boa. que você via ele como a É. engrenagem ali Aham. dentro. Boa. O papel do gestor de tráfego que eu tinha na época, eu sempre fazia o seguinte, toda segunda-feira eu fazia uma call de debrief, ou pode ser chamado de check-in, por exemplo, que ele preenchia para mim as métricas dos últimos 7 dias. Eu acho isso muito importante, porque eu tenho a visão macro nas planilhas lá. Uma coisa muito legal também que eu acho para fazer os relatórios, que eu estava inclusive conversando sobre isso hoje, tá? Os relatórios que eles me mandavam, né? Quando ele manda, o CPA foi 15, o CPA foi R$17, o CPA foi R$20. Quando você gestor de tráfego, que manda isso para o seu cliente ou para o seu estrategista, isso por si só não é uma coisa visualmente que faz sentido. Por quê? Ele não vai saber se está ruim, se está bom, qual que é a métrica parâmetro. Então, o que eu sempre recomendo? Manda pelo WhatsApp, que todo mundo vê dash, vê, mas o WhatsApp é uma coisa muito rápida ali, se você conseguir automatizar. Então, tem os dashes, mas saiba que muitas vezes o cara que não trabalha com tráfego, ele não vai entender dash como um gestor de tráfego entende. E aí, eu pedia para ele fazer esse relatório, e antes ele fazia na mão, e hoje eu tenho planilhas que automatiza, que é, eu coloco lá, CTR, 2%. E aí, na própria planilha, ele coloca uma bolinha vermelha se está abaixo de 20% da meta, amarelo se está abaixo de 10% da meta e verdinho se já passou da meta, de 100% para cima. Então, eu pedi muito essa questão de relatório, dele me passar um relatório de uma coisa visível, que eu conseguia ver todos os dias. Literalmente faróis. Eu acho que é muito mais importante do que ter a métrica isolada, porque a métrica por si só não te ajuda a tomar decisão. Nada. O CPL tá R$5. Tipo, beleza, o que eu vou fazer por O isso? que isso quer dizer, né? Comparado com o outro, com o anterior, tá bom ou tá ruim? Exato. Comparado com o lead score, é bom ou é ruim? Comparado com o que a gente decidiu no termo de abertura, é bom ou é ruim? Isso é essencial mesmo, Léo.
Exatamente. Isso foi uma coisa que o gestor de tráfego me ajudava muito. Outra coisa que eu cobrava dele, muito teste criativo, então, tipo assim, ele me ajudava muito a ficar em cima ali do copy, do design, do web de vídeo, apesar de que isso é uma função do gestor de projeto, mas ele me ajudava muito gente, vamos sair mais criativo, vamos testar mais, fazer muito teste público também, então toda semana ele criava novas estruturas, né? Estrutura não, ele mantinha a mesma campanha, mas subia os criativos na estrutura de teste público dele e trazer esse relatório e essa visão também. Então, o Matheus, na época, que era o liderado do time do Demetrius, ele me ajudou muito, muito, muito nesse aspecto, trazendo muito insumo, trazendo o feedback dele, otimizando as campanhas. E uma coisa que hoje eu faço também é o seguinte, que eu descobri isso foi recentemente, mas que mudou muito o jogo. Hoje o Typeform, ele tem uma condicional que eu mando uma página de obrigado, por exemplo, página de obrigado 2, para quando o lead é desqualificado, e página de obrigado 3 para quando o lead é qualificado. Então agora eu começo a otimizar as minhas conversões só para o meu lead qualificado. Entendeu? Então, por mais que chegam vários leads, a minha conversão personalizada, ela tá otimizando, o meu pixel tá sempre otimizando só para a conversão pro lead que eu quero. Que é o lead que tem, por exemplo, a maior faixa de faturamento e que o cara tem urgência. Então, antes, eu fazia tráfego meio que para todas as pessoas, hoje eu faço só para as pessoas que são o meu público-alvo. Faço isso não só para high ticket, como também para lançamento. Hoje, a gente faz o processo de lead score, então, né, depois que o cara, para lançamento, não, isso não é para high ticket, mas eu acho que é importante falar. Depois que a gente faz o lançamento, a gente faz a pesquisa na própria página de obrigado, a gente faz as perguntas, isso gera um código com a pontuação dele, e esse código, por exemplo, se o lead é um faixa A e a pontuação dele foi 300, isso joga como uma conversão personalizada lá para o meu gerenciador de anúncio, porque aí o pixel vai sendo sempre otimizado para o público faixa A, que é o público que eu quero. Então, isso foi uma coisa que, na época, óbvio, né, a gente não tinha essa maturidade ainda, mas eu sei que hoje já muda bastante o jogo. Então, o papel do gestor de tráfego para mim foi fazer bastante teste de criativo, fazer bastante teste de público, trazer esses insights e trazer esses relatórios de uma forma visível que é fácil de compreender, sabe? Esse que foi o principal papel do gestor de tráfego na época. Na sua visão, isso daí é o que diferencia, porque se você está tocando um funil com gestor de tráfego, que ele só faz, vamos abrir aspas, tá? Que ele só faz o tráfego, para você vai te gerar uma carga muito maior, um estresse muito maior, você vai ter que olhar para coisas que vocês não olham. Para você, com essa entrega, o gestor conseguia sanar a necessidade de um estrategista para ele conseguir olhar e ter a tomada de decisão? Cara, é isso. Isso aí eu aprendi até com o Demetrius. Você falou que aprendeu comigo essa questão de estudar, isso eu aprendi com ele. Toda reunião que a gente entrava, que o gestor de tráfego trazia um problema, a gente falava assim com ele, né? E muito nessa cultura que ele tinha. Beleza, mas o que você vai fazer com esse problema? Quais hipóteses que você trouxe? Então hoje, principalmente com a evolução da IA, a Meta já lançou a Andrômeda lá, que é para fazer as campanhas, subir as campanhas e tal. Quando a tendência é cada vez mais o gestor de tráfego ele ficar meio que obsoleto, ele vai ter que virar um estrategista. Ele deixar de ser um apertador de botão e ver um cara que olha o macro, que entende a conversão, que vê como você pode melhorar uma copy e tal. Então, eu enxergo cada vez mais o gestor de tráfego atuando mais como estrategista, que dá opinião, que dá insight, que vê para onde você quer ir, do que só um cara que vai estar ali apertando botão ou subindo campanha, porque isso cada vez mais inteligência artificial. O cara tem que saber ler e extrair aquilo, né, para gerar o próximo passo, baseado nas métricas. Né? Exatamente. E ele tem que puxar, né? Ele é o ponta de lança no fim das contas e a empresa inteira influencia nele. Então, se ele também não puxar, não tomar atitude, não se manifestar, ele vai ficar para trás. Exatamente. Então, eu tenho certeza que vocês já passaram. Eu tenho cliente que tinha gestor de tráfego que eu falava, cara, o gestor não abre a boca no grupo. E aí? Como que o copy vai saber? Ele tinha que estar falando, copy, olha só, esses daqui foram os 3 melhores. Pessoal, tá ruim, mas eu vou fazer isso. Galera, a taxa tá assim, eu tenho ideia desses 3 protocolos para ativar. E o gestor fica mudo. Então, se o gestor ficar mudo, eu falo, cara, quanto está sendo pago? Ah, tanto. Desculpa, mas para um gestor que é só para isso... Por causa disso, pô. Exato. Se ele não se manifesta, se ele não traz a visão, e ele que está lá na frente, ele que está vendo, aí o negócio começa a degringolar e fala, cara, por que você não avisou? Ah, não, eu estou subindo as campanhas. Lembrei de uma coisa aqui sabe? agora, se eu olhar meu WhatsApp, as pessoas que eu mais falo sempre são estrategistas, né? Eu sempre troco, porque aí isso reflete depois no tráfego. Lembra, Léo, que... Você falou uma época que eu tava nos meu top. WhatsApp, assim, toda vez que eu fazia algum, sei lá, fosse encaminhar alguma coisa e tal, sempre aparecia o Léo em primeiro, porque eu falava tanto com ele, mano, que é sempre os mais recentes ali e tudo. Tem que ter essa troca, porque senão você fica na bolha do tráfego, né? E cada vez mais, se você ficar só no tráfego, já era. Você não entrega Com resultado. certeza. Não entrega resultado, você não ganha mais, você não fica mais no projeto e Exato. Com assim por certeza. diante. E aí, Léo, e aí público quente e frio? Porque, cara, inclusive tem um projeto que a gente tocou, não sei se você vai lembrar, do pessoal lá da Empower, que, cara, eles convertiam um ticket alto num público frio e a gente ficava assim, e os cara, tipo assim, tinha 300, 500 seguidores,
É um negócio de louco, assim, né? E aí a gente discutia muito sobre isso, eu e o Léo, desse projeto. Mas eu queria entender você hoje, né? Hoje, inclusive, o Léo não falou, mas ele, depois do Wendel, ele ainda foi pro Corpo Explica, tocou bastante coisa lá. Então, deu mais uma maturidade ainda. E aí eu queria entender essa parte público quente e frio. Porque o pessoal fala, cara, tem gente que fala high ticket, Só público quente. frio não vai converter. Se você não tiver uma base quente, tem gente que fala, não, eu tenho 1000 seguidores, nunca tive essa base. E converto, porque eu tenho autoridade no que eu tô falando. Que era o caso desses clientes nossos, eles tinham muita autoridade, mas não eram famosos nada. Então, o que, que você vê, Léo? Público quente, público frio. Os dois convertem ou não, ou depende, ou o que, que deve ser feito para cada um desses públicos, Bora na lá sua pra visão? essa pergunta polêmica, então, hein? Rume os tambores aí. A Não resposta vai aqui... falar depende, não, né? Não, Não, você vier Depende com é pago. depende, Léo, a porta é aqui, ó. a porta de saída tá perto, né? A verdade é Vamos que lá. converte para público frio, tá? O que que acontece? Um dos caras que eu mais admiro hoje de copy, né, é o cara que chama Eugênio Schwartz. Então, ele trouxe duas coisas que é muito importante para copy. Primeira coisa é os níveis de consciência. Então, toda pessoa, para comprar uma coisa, primeiro ela passa de inconsciente para consciente do problema, depois consciente da solução e depois ela vai ser consciente lá do produto e vai comprar, né? Então, nicho de emagrecimento. Nicho de emagrecimento. Às vezes ela olha pro espelho, ela sabe ali que, tipo, o peso dela tá ruim e tal, mas ela não sabe o impacto que ela tem na saúde. Aí quando você chega pra ela e fala assim, cara, você vai, tipo, ter colesterol alto, isso vai te fazer não conseguir carregar seu filho quando ele nascer, você trouxe vários problemas pra ela. Ela fala assim, beleza, agora como que eu faço pra resolver isso? Ela vai procurar atrás da solução. E aí você vai lá e mostra o resultado pra ela, que o seu produto entrega, ela vai lá e compra. Então todas as pessoas, excepcionalmente, até o fato de você comprar, por exemplo, esse copo de água, um dia você falou assim, cara, será que eu vou carregar água na mão ou será por onde que eu vou carregar água? Aí você teve a necessidade de comprar um copo, você vai lá e compra. Então, esse é o primeiro critério que eu te ajudo para falar se... que eu vou te mostrar para falar se deve ou não vender direto para público frio. E o segundo critério, que ele criou depois, esse movimento depois, que é o nível de sofisticação de mercado. Então, primeiro, antigamente, né, eu vou trazer do nicho de emagrecimento. Antigamente, você falava assim, Nível te 1. ajuda a emagrecer. E vendia. Uhum. Depois, você teve que falar assim, ó, te ajuda a emagrecer 7 quilos em tantos dias. Você teve que fazer uma promessa. Uhum. Depois, você faz uma promessa um pouco mais ampliada, um pouco mais nichada. Depois, como o mercado ele vai, entre Promessa aspas, virou assim, commodity. aumentando, você vai ter que trazer um mecanismo. Então, eu falo que agora eu não te ajudo a emagrecer 7 quilos em 7 dias. Eu te ajudo a emagrecer 7 dias em 7 quilos com pó da Amazônia, lá da... Com o ovo estratégico do pato amarelo. Do pato amarelo, exatamente. E aí depois você tem um mecanismo ampliado também, que aí você tem que entrar mais a fundo. E o último nível de sofisticação é quando você vende a sua experiência. Porque a sua experiência nenhuma pessoa consegue vender e também a experiência de usuário do cliente. Então, por que mesmo com o mercado, por exemplo, de bancos super disputado, o Nubank ele conseguiu entrar? Porque ele entrou com a experiência do usuário. Então, isso nenhum dos outros conseguiu oferecer e hoje 1 a cada 2 brasileiros no Brasil tem a conta do Nubank instalada lá no celular. Então, eu acho que entender essas coisas é muito importante para você saber se você vai jogar para público frio ou para público quente. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho projetos como o da Empower lá que a gente fez, que todas as pessoas, as empresas, por exemplo, elas sabem que elas precisam crescer as vendas dela. Então, nesse caso, é muito mais fácil você vender para público frio porque ele já tem consciência da Existe a solução. necessidade. Ele já tem a necessidade, ele já sabe que ele tem a dor, ele já sabe que existem mentorias disso e ele já sabe que é para vender. Então, para esse tipo de empresa, aí por isso aí volta pro depende, né? Depende do nicho só. Contexto sempre. Contexto, Mano. exatamente, o contexto é rei. Então, nesses casos, você consegue vender 100% para público frio. Agora, por exemplo, né, outros clientes meus que ensinam uma técnica específica de psicologia, por exemplo, que não é uma coisa que é normal do mercado. Aí eu gosto de fazer um funil de distribuição de conteúdo, onde que eu jogo primeiro, né, a primeira etapa lá, jogo um pouco sobre o problema, depois eu jogo um pouco sobre a solução, depois eu chamo esse cara para ver o meu high ticket, do que de jogar, por exemplo, direto um high ticket. Então depende do nível de consciência e do quanto que está sofisticado o seu mercado. Eu sempre, para fazer as minhas estratégias, eu olho essas duas coisas. Dica aqui rápida para saber como que você sabe o nível de consciência do seu mercado. Você vai digitar Ads Library lá na biblioteca de anúncio e você vai digitar o seu nicho. Por exemplo, emagrecimento. Se você vê todos os anúncios no comentários e você vê que as pessoas estão comentando tipo assim, já vi isso aqui, não sei o que lá mais, você vai ver que o nível de consciência do seu mercado tá alto. Agora, se você joga, por exemplo, uma coisa que você nunca viu, vou colocar vendas de cadeiras... vendas de cadeiras... É igual o meu, curso de cabeleireiro, de balaiagem para cabeleireiros. Isso, beleza.
Aí, quando você joga isso na biblioteca de anúncio e você vê que os comentários tá, que é isso? Nunca vi, tipo, como que funciona? É porque o nível de sofisticação Muito do seu mercado tá específico. baixo. Exatamente. Uhum. Então, essa foi uma ferramenta que eu sempre uso para entender qual que é o nível de sofisticação do meu mercado, até para ver se eu vou jogar mais para público frio ou mais para público quente e também testar. Então, essa Cara, aí. e a primeira vez que eu falei disso, isso daí pra mim mudou meu jogo quando eu fazia Tabula e Outbrain. Porque eu fui conversar praticamente a primeira vez sobre isso com o João, da Veturb. Até falei isso pra ele lá no podcast. Ele é um copy muito bom. O João, ele é muito bom de copy. E aí a gente lá para 2018, 17, não lembro, a gente tava conversando sobre isso. E aí eu já tinha visto sobre, mas eu não tinha entendido. Porque eu vim de mercado tradicional, não se falava muito disso, né? E aí ele começou a me explicar, cara, sofisticação de mercado, dando os mesmos exemplos, né? De 1 a 5, aqui já é assim. Cara, aí eu peguei isso, aí eu comecei a falar disso, me adaptar. Até na época eu fazia stories lá para Close Friends, e aí eu explicava Uhum. sobre isso para eu aprender mais. E aí com isso eu comecei a adaptar para Outbrain e para Tabula, a comunicação. Então, beleza, o João falou que agora eu tenho a receita do ovo mágico. Agora, então, qual que é o nível de sofisticação de mercado de investimento na época? E aí, em cima disso, eu comecei a criar parâmetros, sabe? E eu lembro que a galera criava até planilhas com um tipo de frases para sofisticações de mercado. Então, frases para nível 1, frases para nível 2. E aí eu comecei a baixar a planilha da galera e usar no Outbrain, no Tabula e ir adaptando a minha realidade. Bitcoin, qual que é a realidade? Sofisticação por enquanto é 3. Qual que é o nível de consciência das pessoas? E, cara, e mudou o jogo. E aí é que nem eu falei pro João no podcast. Teve dia que a gente fazia 30 mil leads no dia só com Outbrain. Então, isso daí, para quem ainda não conhece ou não sabe, é muito importante. Porque você vai saber exatamente o tipo de comunicação que você vai falar, você vai saber exatamente qual é o tipo de pessoa, o que ela está pensando naquele momento, para quem você vai falar. Porque se você não sabe, você está falando cada hora de uma nivelação de consciência, esquece, cara. Esquece. E Exatamente. Então isso daí é muda muito jogo, velho. importante, mano, porque isso vai nortear todo o funil, toda a estratégia de marketing daquela campanha, né? Até decidir Total. quanto que vai investir, qual que vai ser o funil, né? Quais métricas esperar do funil, ou seja, o papel do estrategista, é definir isso. Ó, vamos fazer essa comunicação, porque o meu mercado é esse, e a gente está buscando isso e eu estudei e tal. Então, o papel do estrategista, além de acompanhar métricas e traçar estratégia, é você definir de fato, vou fazer isso por causa do contexto que nós estamos hoje. Porque se alguém respondesse essa sua pergunta, vende para público frio, e não trazer a questão do contexto, na minha mente eu ia falar, mas depende, às vezes o mercado não está preparado pronto para isso, né? Exatamente. E aí você trouxe tudo isso. Então está Exatamente. aprovada a resposta. Passou no teste. Aprovado pelo selo Demetrios de aprovação. A gente tem que criar um selinho para SDA. começar Pode a colocar falar. SDA. Ô, Léo, Demetrio de aprovação. e aí a hora que você traz essa parte também do funil, existe uma briga dentro do funil e acho que você vai lembrar porque você passou por isso na época, né? A gente conversava muito disso, que é a briga do marketing, eterna briga do marketing com o comercial. O comercial vai falar, tráfego, marketing está trazendo lead desqualificado. E marketing vai falar, comercial não sabe vender. Então, como que é no funil high ticket lidar com o time comercial? O que você olha na parte, eu sei que você já trouxe ali um pouco sobre isso, mas você trouxe ali sobre spin sell e tal, mas o que você olha e o que você conversa com o time comercial? Como que você faz essa intermediação e o que é importante estar reportando e estar ali junto para não ter isso e para todo mundo trabalhar junto? Porque no fim, se todo mundo está trabalhando pelo mesmo objetivo de empresa, vai dar certo. Agora, quando cada um está trabalhando somente pelo seu, claro que cada um tem que olhar a sua taxa para reportar, mas se eu estou trabalhando só pelo meu e problema é teu e vou te acusar se eu não assumir o que tiver de errado, todo mundo perde. Então, como que é o relacionamento seu de estrategista com comercial? O que você olha, o que você aconselha, o que você gosta de estruturação? Então, mano, tipo, uma bosta, vou trocar todo mundo em inteligência artificial. Tô zoando. Cara, o que eu acho que é importante, tá? Vou falar primeiro da estrutura de time e depois no dia a dia, tá? Estrutura de time. Eu acho que é importante ter sempre um diretor de receitas que vai ter embaixo marketing comercial, porque aí ele não vai defender. Se você tem só um cara de marketing ou só um cara de comercial, o marketing vai defender só o marketing e o vendas vai puxar pro lado só de vendas. Então, eu gosto de ter essa parada de ter um cara que é responsável pelos dois. Ou então, você vai ter um estrategista que ele também vai
ganhar em cima dos dois, porque aí ele vai ficar em cima, vai ficar na cola do time comercial. Essa é a primeira questão do time de estrutura de venda. Se tivesse separado, apartado aí, eu acho que é ruim. Agora, vamos falar de critérios práticos e objetivos da parte do que você espera de comercial, do que você não espera. Então, toda segunda-feira, né, eu tenho essas métricas diárias, mas toda segunda-feira eu pego um aglomerado ali dos últimos 7 dias das métricas, né? Então, no funil de high ticket, por exemplo, a gente tem lá, né, as impressões, aí taxa de clique, depois taxa de conversão da página, connect rate, taxa de conversão da página, entrada de leads, né, conversão do formulário. Aí a gente entra na porcentagem de leads qualificados. Então, de 10 leads que eu tenho, né, se eu tiver um lead qualificado, minha taxa de taxa de lead qualificado é 10%, então vou ter ali um MQL, Market Qualified Leads. Como que a gente define esses leads? A gente volta lá para o budget. Então, é budget, autoridade, necessidade, time. Por exemplo, eu olhei para a minha base de compradores e eu vi que todos os meus compradores, eles têm, por exemplo, eles faturam acima de 20 mil reais. Então, eu coloco como um pré-requisito faturar acima de 20 mil reais. Então, se eu definir só esse, vamos supor que eu só quero usar o budget, né? E não autoridade, necessidade, time. Vamos supor que eu considerei só como faturar acima de 20 mil reais como lead qualificado. Já é suficiente? No início, sim. Eu acho que depois, quando você tem um volume baixo, você qualifica menos. Depois você tem um volume mais alto, você vai qualificando mais. Porque seu custo de oportunidade vai ficando melhor. E principalmente se o seu ticket for maior, você consegue qualificar mais ainda, entendeu? Por exemplo, quando você vai vender para uma Big Corp, aí você tem que analisar cada coisa, porque senão você vai perder muito tempo, porque é uma operação que tem um ciclo de vendas muito longo. Então, quando você pega, por exemplo, isso e eu defino que é o MQL, você para de ter briga, porque a qualificação do lead, ele passa a ser uma coisa objetiva. Então, eu chego pro comercial e falo assim, o que você precisa? Preciso de um lead que fatura acima de 20 mil reais. Pronto, eu vou te entregar tantos leads que faturam acima de 20 mil reais. O comercial participa na escolha dessa pergunta? Participa junto e tal. Vende marketing, mas quais que são 5 desafios das equipes, né, de liderança? Primeiro, você tem que gerar confiança nas pessoas. Se você gera confiança nas pessoas, elas vão se abrir livres para compartilhar alguma coisa com você. Se elas compartilham alguma coisa com você, elas se comprometem. Porque se elas não compartilhar, fala assim, pô, isso aí foi o Léo que falou, eu não vou me comprometer. Se elas se comprometem, elas geram resultado. Então, esses são os 4 pilares que eu acho para você gerar uma cultura boa na equipe. Então, eu acho que por esse motivo, o comercial ele tem que estar envolvido. Então, ele pede e aí depois ele pode fazer o SQL, que é o Sales Qualified Leads, que ele vai falar assim, putz, esse cara não está no momento, esse cara não tem urgência e tal. Mas aí, como se diz, é uma responsabilidade mais de vendas. Então, da minha parte, eu garanto que eu entrego esses Market Qualified Leads. Essa é a relação que eu tenho comercial. E o bônus que eu falei que eu ia dar aqui, né, da última vez que da último papo não. Antes da gente introduzir essa parte dos MQLs, eu falei que eu ia mostrar como que você pode otimizar a esteira de qualquer funil, né? E aí eu falo que tem 9 pilares importantes para você construir qualquer campanha como estrategista e agora principalmente como gestor de tráfego, porque o gestor de tráfego ele cada vez mais vai ter que virar um estrategista, tá? Primeira coisa, você tem que saber exatamente quem que é. Isso aqui vai parecer meio óbvio, mas eu vou falar uma nuance que é importante. Primeira coisa é saber exatamente quem que é a sua persona. Só que quando você sabe quem que é a sua persona, tipo assim, gestor de tráfego. O gestor de tráfego, ele gosta disso, ele quer dinheiro, ele gosta disso. Você está sabendo o macro. O que é o micro? Qual que é o diálogo interno desse cara? Toda vez que você sabe o diálogo interno da pessoa, que é o que ela está falando quando ela acorda, quando ela vai dormir na hora do almoço, você consegue vender muito mais do que você não falar o diálogo interno. Vou te dar um exemplo. Vou falar do exemplo de emagrecimento e tal, mas uma coisa é você chegar pra pessoa e falar assim, você quer emagrecer 7 quilos, você quer acordar linda e bonita na frente do espelho? Tipo assim, ninguém acorda e fala isso. As pessoas olham e falam assim, nossa, sei lá, tipo assim, eu tô muito gorda, nossa, eu tô com vergonha de vestir essa roupa. Então, quando você entende o diálogo interno da pessoa e você joga isso na copy, a sua chance de conversão é muito maior do que você falar coisas que são genéricas, né? A gente fala que são as copy pastéis. Então, a primeira coisa é entender 100% da sua persona. Depois, entender 100% das dores que ela tem, o que ela, tipo assim, não dorme sem pensar naquilo e como que você pode trazer essa solução. Essas são as 3 principais coisas. Depois, onde que eu vejo que a maioria dos gestores de tráfego erram. Você tem que ser contra-intuitivo. O que é contra-intuitivo? A contra-intuitividade que chama atenção. Eu posso chegar para você e falar assim, você quer emagrecer 7 quilos? Por que eu estou dando de emagrecimento? Porque é uma coisa que todo mundo conhece e é mais fácil de falar e dar exemplo. Quando você chega e você fala, né, e as pessoas não têm consciência disso. Quando você fala assim, quer emagrecer 7 quilos? Você esquece, porque você fica na sua bolha, que existem mais de 1000 ofertas igual a sua. Então, quando você traz alguma coisa contra-intuitivo, vou te dar exemplo de um criativo. Eu gosto muito de trazer exemplo prático. Você chega e grava um criativo fazendo um hook, que é os primeiros 3 segundos, que é toda pessoa para emagrecer precisa comer gordura. Aí todo mundo para e fala assim, peraí, eu nunca vi isso. Tem uns nutricionistas que puxam muito isso. Exato. Eu gosto muito daquele lance, tapioca versus pão. Tapioca é pior que pão. Aí você para, velho. Você fala, não é possível. Aprendi que Me enganaram a vida inteira. Isso é muito, muito forte para qualquer depois, nicho. O seu pra contra, qualquer assim. nicho. E aí depois você apresenta o contexto. Por exemplo,
E aí, esse criativo eu fiz, realmente validou. A pessoa, quando ela come a gordura do abacate e troca pela gordura do azeite, por exemplo, de óleo de soja assim, ela tende a consumir mais gordura saudável e tal. Mas você quebrou o padrão. Então, o Ítalo Marcilli, ele fala que quando ele começou a jornada dele, ele pegou todos os vídeos do Brandon Burchard, que é um cara de desenvolvimento pessoal lá dos Estados Unidos, e ele falou que fez tudo ao contrário. Exato. E os vídeos dele davam muito sucesso, porque ele foi contra-intuitivo. Só tem que tomar cuidado nisso daí, Léo, a Tem que minha explicar visão. depois, né? Porque já aconteceu de eu ver gente que quer puxar isso daí sem saber trazer uma Mas não explicação. gerou... ou não saber- traz- Aí a pessoa fala, tipo assim, ela fala, por exemplo, Facebook Ads não dá mais, já era, acabou. Quem usa isso é um E bosta. tá rodando 500 mil... Só que aí, cara, aí ela vai explicar, É. não, na verdade, o que eu... Só que, meu amigo, pra mim, eu vou falar assim, que merda. Essa Tem que pessoa saber não pontuar. sabe, ela só jogou isso pra ser provocativa em si, mas ela não teve o passou gancho contexto. pra passar contexto. Então eu achei bem bosta, eu achei, tipo assim, não sabe o que está falando. Né? Gera o Diferente efeito do cara contrário, né, mano? que falou do pão versus a tapioca, só que ele trouxe uma explicação muito boa pra mim, sabe? É muito diferente. Então, eu tenho uma linha bem tênue Bem aí tênue. pra você fazer exatamente como você trouxe e pra você ser um babacão. Tá ligado? Pra pessoa Exato. falar, nossa, que babacão. Então, tem que Hoje- só tomar cuidado com isso. Hoje, por exemplo, o gestor de tráfego, que ele não chegar pro expert dele e falar assim, cara, você tem que melhorar o seu criativo nisso, ele vai ficar obsoleto. Ah, não Vai é só ficar receber o total. criativo, subir e deu errado. É trazer essa visão do tipo, cara, eu acho que você pode melhorar seu criativo nisso. Você não fez o hook, você não gerou valor, você não fez o gancho. Ah, toma aqui, ó, peguei aqui um expert que ensina a fazer vários ganchos, que é chamar a atenção nos primeiros 3 segundos. Inclusive, tem várias métricas que mostram que quando o seu criativo tem a retenção alta nos 3 primeiros segundos, ele tende a ter um CPA muito melhor, por causa desse hook que é de chamar a atenção, porque, consequentemente, se você TR melhorando e trazendo uma persona adequada, isso vai converter mais lá na frente. Então, o gestor de tráfego tem que ter essa maldade de trazer melhorias também Ó, uma coisa que vai no destacar criativo. um gestor de tráfego, que, cara, se você é gestor de tráfego, o seu cliente vai falar, porra, vou ficar com esse cara porque ninguém nunca fez isso. Por exemplo, é um negócio besta e simples, é você começar a olhar no criativo, qual o percentual que as pessoas estão assistindo e até que minutagem elas estão assistindo e começar a trazer Watch esse time. relatório pro seu cliente. Exato. Nenhum gestor, não vou falar nenhum, mas a maioria não traz. E eu mesmo, uma das clientes que eu e o Léo viemos até conversando sobre ela, uma das coisas que ela falou foi, Rodrigo, agora o gestor de tráfego tá me trazendo. Eu sempre quis saber até que ponto as pessoas assistiam do meu criativo, eu nunca soube. Então, tipo assim, umas coisinhas simples que deveriam ser normais, só que se você, gestor de tráfego, fizer isso, mudar só isso daí, eu tenho certeza que o cliente vai falar, esse cara eu não largo mais, vou querer junto Exatamente. comigo. Gera mais Exatamente. valor, muito mais. Entendeu? Concordo. E aí, seguindo os 9 passos, então, tá? Primeiro, então, você vai entender exatamente quem é a sua persona de diálogos internos, entender todas as dores dele, entender as soluções que você vai linkar com as dores. Você vai fazer essa questão da contra-intuitividade, então, principalmente quando os mercados são mais sofisticados, trazer coisas que não foram vistas antes, né? O que a Polishop fez por muito tempo? Ela pegava uma coisa que já existia e trazia o mecanismo único dela e vendia pra caramba. Depois, você vai entender a principal emoção que você quer gerar nessa campanha sua. Então, por exemplo, né, empresas de seguro, elas trabalham muito com medo. Cara, se você não conseguir, sua casa vai pegar fogo, seu carro você vai perder muito dinheiro. Empresas de nicho financeiro, trabalham muito com ganância. Fear and Então, greed. escolher qual que vai ser a emoção principal, se vai ser fear ou greed, ou então outras emoções que são secundárias. A fear e a greed são as que mais trazem São as retorno. primárias. Eu, principalmente, gosto muito da greed, de gerar ambição, que é a maioria dos nichos que eu trabalho. Depois, você escolhe os nudges que você vai usar, que é como se fossem gatilhos mentais, né? Nudge, se você for olhar na tradução da palavra, é empurrãozinho, né? Então, tem até um livro que é muito foda também, que ele explica de que várias coisas que a pessoa já está tendenciosa a tomar uma decisão, mas quando você dá um empurrãozinho nela, ela vai lá de fato toma, que aí é escassez, urgência A e gente tal. fala que era que o cara já tá na beira, Na da beira. beira ali da montanha, é só empurrar. Exatamente. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sétimo passo. Você vai criar sua oferta e essa oferta tem que fazer essa elevação do nível de consciência. Então, você tem que passar ele de inconsciente para consciente do problema para consciente da solução. Subir a Solução, pirâmide produto. Exato. do nível. Depois, você faz a oferta e essa oferta ela tem que ser, né? A pessoa tem que ter a percepção de que ela está recebendo muito mais do que de fato ela está pagando. Então, a percepção de valor tem que ser muito maior que o preço. E como que você cria nessa percepção de valor alta? Primeiro, você diminui o tempo que o cara vai conseguir, você diminui o risco que o cara vai conseguir, você aumenta a probabilidade de sucesso e você mostra para ele o que ele quer. Então, por exemplo, quando você segue esses 4 pilares,
aumentar a probabilidade de sucesso, que várias pessoas já conseguiram, né? Não só ele, que o risco dele vai ser menor também, que ele vai conseguir fazer em menos tempo e que ele vai conseguir de fato o resultado dele. Quando você pega esses 4 pontos que eu aprendi com o Alex Hormozi, você consegue fechar uma oferta ali que é uma oferta, tipo assim, muito boa, melhor do que as outras que você encontra no mercado. E por último, não menos importante, você quebra as objeções. Então, para quem não notou, vou dar uma segunda oportunidade aqui e vou revisar os 9 pontos, tá? Coloca no número comentário Ó, aqui os nomes. e uma coisa antes do Léo falar. Pro Léo tá falando isso de cabeça e rápido e tal e tudo mais, é porque ele aplica no dia a dia. É. Quando o cara não aplica no dia a dia, ele não consegue falar dessa maneira. Exato. Então ele aplica. E se ele aplica, tá dando resultado, pega o caderno, pega a canetinha e anota, pra você também ter na cabeça. Exatamente. Essa estrutura que eu tô seguindo, no último lançamento que a gente fez um modelo de sala secreta. O penúltimo lançamento, eles fizeram, antes de eu entrar no projeto, aí investiu 10 mil e voltou, tipo assim, 50 mil. Esse último que eu fiz, eu até te mostrei os números, mostrei os prints lá, a gente investiu 30 mil e voltou 600 mil, porque a gente implementou esse básico bem feito assim. Muito Então, repetindo os 9 pontos antes pra gente passar pro próximo tópico aqui. Ponto número 1, entender a persona e os diálogos internos. Ponto número 2, entender de verdade quais são os problemas. Ponto número 3, linkar quais soluções que você vai ter na sua narrativa para você falar, para você resolver esses problemas. Ponto número 4, você vai decidir quais emoções. Ponto número 5, você vai decidir quais os gatilhos. Ponto número 6, você vai ser contraintuitivo. Ponto número 7, criar uma oferta. Ponto número 8, você vai... Oi? Quebra de objeção? Criar oferta, quebra de objeção e... Criar oferta, ponto de objeção. Criar oferta, elevar o nível de consciência e quebrar as objeções. É isso. Aí, fechando esses 9 pontos, você consegue amarrar de ponta a ponta ali e você consegue fazer com que o gestor de tráfego ele pare de ser só uma pessoa que olha para o tráfego e olha como macro, olha como estratégia. Que também. aula, papai. Você é louco, hein? Ô, Léo, cara, isso daí, a galera não tem muita... Não pensa ainda muito nisso, né? E quando você fala ali da oferta também, essa construção de oferta, a gente conversou isso com o Matuta, né, o Demetrius no último. A oferta, ela manda muito também no jogo na hora do fechamento, né? Que o pessoal fala que uma oferta bem construída, como você falou, é o que converte no fim das contas. E aí tem muito... quando você trouxe a sofisticação de mercado, quando você vai fazer uma promessa, hoje em dia, num mercado muito sofisticado, que no Brasil vários mercados já são níveis 5 de sofisticação, e eu achei isso muito importante, até para anotar, não adianta você pegar e prometer você vai ganhar. Hoje em dia, no mercado sofisticado, você vai ser taxado como golpista. O que mais vende hoje em mercado sofisticado é a verdade. Agora, se você coloca para ele, cara, existe um risco? Existe. Só que o ganho, ele supre ali o percentual do risco. Então, por quê? Porque o mercado é tão sofisticado a nível de falar assim, você só está prometendo meus ganhos, eu sei que existe o risco. Se você não quer falar o risco, é porque o risco é muito maior e eu vou cair. Então, se você traz já para a pessoa qual é o risco junto aos ganhos, o ganho ali ele vai suprir 600% o risco tanto. Você vende. Eu lembro na Empíricos vendia muito em cima disso também, porque falávamos muito de ganho, sim. O mercado era tão sofisticado? Não. Porém, a gente trazia muito uma narrativa assim, cara, você vai ficar ali 3 meses perdendo, vamos supor, na bolsa, vai cair. Porém, quando você tiver o ganho de você pegou 10 ações, Assimétrico. 9 vão cair. Só que essa uma que ganha, ela vai suprir todas essas. A mesma coisa quando a gente vendia lá as 5 moedas. Então, ter essa sinceridade, essa verdade, essa transparência é um dos mais importantes para o mercado, por uma sofisticação de mercado, né? Eu vejo experts, eu tô num expert que eu vejo que ele é essa pessoa 200% transparente. E, cara, é impressionante os números que ele faz com times que eles têm, mas porque ele tem essa transparência, porque as pessoas geram confiança. Gerou confiança, meu amigo, você vende o que você quiser para a pessoa. Gerou um pingo de desconfiança, acabou. Exatamente. É uma decisão lógica com segurança, né? Exatamente. Aí, matou, mano. Eu tenho até um amigo que ele trabalha, inclusive, para vender serviço de copy. E aí, olha só como que ele gera confiança. Quando ele fazia, há muito tempo atrás, ofertas do tipo, cara, vou te ajudar, ofertas lucrativas e que não sei o que lá mais, é uma coisa muito menos sofisticada do que o mercado Normal, tá hoje. né? Ainda vende, mas... Mas muito pouco. Aí ele criou uma VSL que, basicamente, a VSL fala assim, olha, eu tô criando essa VSL, eu vou te vender um produto no final, mas melhor do que te vender um produto no final, eu vou te mostrar por que você tá fazendo o mecanismo único errado e como você deveria fazer. E aí ele pegou a plaquinha agora de 1 milhão da QIFI, porque ele fez R$1 milhão só
com essa VSL. Muito bom. Porque o cara gerou confiança e ele foi, tipo, verdadeiro. E eu vou trazer até uma questão aqui, quero É. ouvir a opinião de vocês também, né? Porque quando a gente faz um lançamento, tem gente que logo no começo do lançamento já fala, ó, no final eu vou abrir inscrições do meu negócio, eu vou ter uma aula aqui, mas vou abrir Sobral, vou abrir inscrições. Tem outras pessoas que fazem, e tem gente que fala, cara, eu não gosto de falar que eu vou ter venda, eu vou falar que é isso, e cada vez mais tem esse lance da sofisticação do mercado e tudo mais. Na visão de vocês, qual que é a visão de vocês sobre essa parte? Começa já do início falando que eu vou vender na pegada dessa VSL ou não? Fala de aula e você abre ali como se fosse surpresa. Ah, inclusive, olha aqui que eu vou fazer. Qual que é a visão de vocês sobre isso? A minha visão é exatamente, inclusive, assim que eu passar minha visão, eu vou mostrar aqui um frame de como que você escolhe qual que é a melhor estratégia para o seu funil. Vamos lá. A minha visão é a mesma daquela que você perguntou do público frio ou público quente. Vai depender do nível de sofisticação. Vou te dar 2 exemplos. Eu tenho um expert que ele trabalha com o público C e D. Ele só trabalha com pessoas que, tipo assim, cara, tem a renda mais baixa, ele nunca teve tanto contato com o mercado digital, ele não está dentro do mercado digital. Então, esse expert, o que ele faz? Ele continua a narrativa normalmente. Jornada completa. Jornada completa, chega na hora, ele abre o pitch. A galera até não espera. Acho que, sei lá, de 100% do público, só 20% que ele já espera que ele vai fazer um pitch. Mas porque é um público que tem nível de consciência baixo. Agora, no modelo do Sobral, não faz sentido, porque todo o público do Sobral já sabe que ele está fazendo um lançamento. Então, para ele, é muito mais vantajoso ele ser sincero e falar que ele vai abrir, do que ele ficar escondendo e falar assim, a gente, é só uma aula, essa aula vai ser gratuita, 100% ao vivo e que não sei o que lá mais. Então, é a mesma premissa aí do desenvolvimento, perdão, do público C e D, ou então do público que já tem um nível de consciência maior. E aí uma pergunta, né, que eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo é, Léo, como que eu sei qual estratégia que eu vou fazer para cada funil? Todo mundo me pergunta isso, né? E aí, qual que é o frame que eu uso para deixar claro para as pessoas? Olha, vai depender do ticket, 2 fatores, do ticket e da quantidade de pontos de contato que você precisa ter com o seu cliente. Então, vamos lá. Produtos de 0 a R$ 97,00. Você tem um menor custo ali para você adquirir. Então, você consegue fazer através de uma página de vendas ou então através de uma página de vendas com uma VSL. Eu acho que uma VSL é quase que uma bazuca, mas dá para vender. Se você conseguir escalar ali, dá para você vender através de VSL. For até o checkout, dependendo do produto, da promessa e do valor. Até checkout direto, bem feitinho, né? Bem feitinho, com banner. Um banner bonitinho e tal. Por quê? Porque para o cliente ele confiar para você, pagar R$ 97,00, ele não precisa confiar tanto. Então, a página de vendas resolve. Né? Então, vai crescendo com base o ticket. Aí, passou de 97 a 497. Eu já coloco ali, por exemplo, uma VSL e um checkout, como é que fala? Pré-populado? Não esqueci o nome. Tem um outro nome. É aquele, eu sei. É pré-populado. Você preenche os nomes, aí ele já leva os dados lá para o checkout. Por quê? Porque aí você já tem que mostrar a questão do nível de consciência. Você tem que mostrar para ela qual o problema que ela tem, você tem que mostrar um pouco da sua história se for público frio, você tem que mostrar um mecanismo único se é um movimento mais sofisticado ali. Quando você passa de 497 até tipo R$ 2.000, ainda assim, alguns poucos lançamentos vale a pena fazer com 497, mas é bem pouco, usando bastante público quente. aí quando você chega até R$ 2.000, R$ 3.000, você já consegue fazer, por exemplo, no formato de lançamento, ou de um lançamento com um webinário, um lançamento web-órico ali que a gente fala, que você vai ter as mesmas premissas de ter grupo no WhatsApp. Agora, quando já passa de R$ 3.000, eu já gosto de usar sempre o time de Inside Sales. Hoje tem até lançamentos que eu faço, que eu já jogo para o time de Inside Sales, para ficha de aplicação, mas eu gosto de olhar sempre 2 coisas, a ticket e a necessidade de ponto de contato que você tem com o cliente influencia muito. Então, é uma coisa que eu uso muito para escolher a estratégia. E respondendo a sua primeira pergunta lá, eu acho que depende muito do nível de consciência do seu público para decidir qual que é a melhor estratégia a ser usada. Um exemplo muito claro disso é nicho de marketing digital. Dificilmente todo mundo que entra tende a saber que já vai rolar alguma venda em um lançamento. Exatamente. Se você não falar logo de cara, vai começar aqueles comentários, já vai vender curso, não sei o quê, de novo, aula gratuita, né? Então, muito depende do mercado. Nicho de marketing digital é muito difícil você vender, você tem que usar muito a verdade, a sinceridade. E a sua jornada, né? E o que você fez. E, cara, isso é tão real que vocês trouxeram do nível de consciência para não parecer, tipo, e você ser transparente, que quando a gente vai fazer uma aula para pessoas que já são do mercado há muito tempo e tal, a pessoa já fala, o que você vai vender no final? E aí você fala assim, não, vai ser porque eu, por exemplo, né, quando eu fiz as últimas aulas lá, não teve pitch de nada. Porque a minha ideia era, cara, conhece a pessoa, no final você pode ter certeza que as pessoas vão te chamar e falar, quanto custa o seu serviço? Que para mim vai valer muito mais a pena do que ter né? Então, isso é tão real que a galera, a hora que você fala, a galera que já vive esse mundo, Já fala sabe, assim, né? o que você vai vender? Ou fala assim, não acredito que você não vai fazer pitch. Mas você fala, calma, cara, tem outras coisas aí para ser feitas, né? Então, é muito real Com certeza. essa parte.
Eu queria trazer um ponto aqui que a gente não falou diretamente, mas você já trouxe muitos exemplos, que é sobre desenvolvimento pessoal, né? Sobre a parte de gestão de pessoas, etc. O estrategista, ele precisa saber muito de marketing. Como você trouxe aqui várias coisas que você aplica dentro do marketing, dos projetos que você toca, mas, ao mesmo tempo, ele tem que saber de outras habilidades que não é ensinado, né, quando você aprende marketing, que é gestão de pessoas, né, liderança, inteligência emocional, lidar com pressão, organização, comunicação, porque para você fazer com que o projeto dê certo, você precisa saber de marketing, mas você precisa que tudo isso funcione também. E aí, Léo, para você é um cara que estuda muito desenvolvimento pessoal, você já fez vários cursos do Tony Robbins, não sei se você já foi lá, mas eu lembro uma vez que você estava fazendo uma imersão dele. Aqui era em inglês, mas era no Zoom, uma parada assim, né? Como que você acha que a inteligência emocional, tudo isso é um dos pilares para você ter sucesso que você teve aí nos projetos que você teve? Boa. Vamos lá, eu vou dividir aqui então em 5 tópicos que eu acho que são muito importantes, tá? Primeiro, vou falar de inteligência emocional. Depois, de produtividade, que é como você organiza o seu tempo. Terceiro, gestão social, relacionamento e liderança. Quarto, gestão empresarial de time. E quinto, que é um tema pouco discutido, mas que eu acho importante falar, que é de espiritualidade. Então, vou por etapas para não atrapalhar. Primeiro, a questão da inteligência emocional, tá? Que você vai ver que eu sempre gosto de colocar, porque eu aprendi isso ensinando, que quando você fala 3 tópicos, 4 tópicos, 5 tópicos, fica mais fácil você deixar didático. Por isso que eu sempre paro em tópicos, porque aí fica mais fácil das pessoas anotarem. Quando você está falando de inteligência emocional, eu vou trazer uma breve história aqui que eu acho que é bem legal, sabe? Que me fez bastante mudar de ideia. Tinha um cara lá que ele estava lá na Santa Mônica, que é uma praia lá dos Estados Unidos, e aí eles combinaram de ver um pôr do sol, 2 amigos. E aí chegaram lá, 2 moravam numa cidade diferente, e aí faltavam 5 minutos para o sol se pôr. E aí um amigo chegou lá e falou assim, pô, cara, que sol lindo e tal. Eles tinham combinado de chegar 30 minutos antes, mas chegaram 5 minutos antes. Falou assim, pô, mano, que sol lindo, cara, que coisa, experiência foda e tal. E ele ficou super agraciado mesmo por ele ter visto o pôr do sol. E aí depois o outro amigo chegou e ele falou, mas que saco, eu tinha marcado de 30 minutos, por que eu perdi 25 minutos? Então ele olhou muito mais pro que ele faltava do que ele tinha. E o outro olhou muito mais pro que ele tinha, porque ele faltava. E aí quando eu vi essa percepção, né, que a gente usa muito em programação neurolinguística, que o mapa não é a realidade, por mais que o mapa, né, a realidade ali é única, a interpretação que você tem daquela realidade é única para qualquer pessoa. Então eu posso olhar um mesmo evento com uma ótica positiva e uma outra pessoa pode olhar com uma ótica totalmente negativa. Então, quando eu tive essa primeira percepção, eu falei assim, beleza, cara, então ninguém me tira do sério mais, porque a percepção que eu tenho do mundo, ela só vai depender de mim mesmo. Então, enquanto as pessoas olham muito mais pela ótica do que falta, eu tento sempre olhar mais pela ótica do que eu já conquistei, do que eu já tenho. Isso me traz um conforto muito grande. Essa é a primeira coisa que eu acho que é essencial de inteligência emocional. Você entender que está 100% exclusivo e dependente da sua interpretação que você tem do mundo. E aí, sempre quando eu estou cometendo algum erro, quando eu não estou conseguindo subir alguns aspectos, eu olho esses 4 pontos. Primeiro, eu olho como que estão as minhas emoções. Por quê? Primeiro, aquilo que eu falei, né? A sua vida ela é boa a depender de quantos por cento do seu tempo você passa com emoções positivas ou negativas. Se você passa frustrado, sua vida é ruim. Se você passa feliz, grato, com sentimentos bons, com amor, sua vida vai ser boa. Então eu olho. O que as pessoas não sabem é que você nunca vai ver, por exemplo, uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está no quarto, você nunca vai ver ela executando um projeto, você nunca vai ver ela feliz, você nunca vai ver ela com ímpeto, você nunca vai ver ela trabalhando 10, 12 horas por dia. Por quê? Se você não está com emoções positivas, você não consegue executar. Então, as suas emoções, o quanto você fica com suas emoções na sua cabeça, vai definir se você vai conseguir executar ou não. Depois, as coisas que eu olho pra mim quais perguntas que eu tô fazendo pra mim mesmo, né? Porque eu vejo que aí tá muito da interpretação de realidade. Uma mesma coisa beleza, esse funil aqui tá ruim. E aí a pergunta fala, beleza, algumas pessoas não se fazem as perguntas necessárias para resolver o problema. Só fica assim, ok, deixa para lá, isso aí é a responsabilidade do gestor de tráfego, a responsabilidade e tal. Mas a pergunta é, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para ajustar? Quem que eu devo chamar para eu conseguir resolver esse problema? Um resolvedor de problema. Exato. O mundo é dos resolvedores de problema. Então, quando você faz perguntas que estão mais focadas em resolver a situação do que ser só ser uma pessoa passiva, eu acho que isso muda muito. Então, primeiro eu olho minhas emoções, depois eu vejo as perguntas que eu faço. Terceiro, eu vejo quais que estão sendo as minhas convicções. Eu sei que tem pouca gente que olha de fato para isso, mas eu não tenho dúvida que melhorar minhas convicções ao longo da minha jornada foi uma coisa que me fez ganhar muito mais, faturar muito mais dinheiro. Para você ter noção, na época de 2020 ali, eu fazia uma conta que eu ganhava mais ou menos R$30 por dia.
R$ 30 por dia, porque quando eu chegava para alguma pessoa e ia vender algum produto, eu não me sentia no valor de poder vender, por exemplo, uma mentoria de R$ 30.000. Porque eu não acreditava que eu era possível. Aí, o que eu sempre falo? Você tem uma opinião. Então, por exemplo, eu acho que esse copo é vermelho. A sua opinião, quando ela acontece de forma repetida, ela vira uma convicção. Então, você começa a acreditar que, de fato, o copo é vermelho. Quando a sua convicção ela tem um forte impacto emocional, então quando você tem uma experiência muito traumática na sua vida ou que te trouxe muito impacto emocional, ela vira uma crença. Então é muito difícil você quebrar essa crença, a não ser que você passe por um outro impacto emocional muito forte. Então você vai acreditar que você não é capaz, que você não é merecedor. Eu vou te dar até um exemplo que é um pouco mais viajado, mas que traz muito esse contexto, né? Quando você tem, por exemplo, um filho, e esse filho seu, ele fica dentro de casa, ele não quer sair pra rua e tal. Se ele tiver a crença de que a rua é um lugar perigoso, de que a escola é um lugar perigoso, ele começa a desenvolver depressão e ficar dentro do quarto, porque na crença dele, a rua é um lugar perigoso. Exatamente. Então, ele teve uma condição ali, ele teve uma doença por causa do que ele acreditava. Então, olha pra você ter noção a importância, não só por questão de saúde mental, mas eu tenho certeza que pra você ganhar, se você está saindo de um cara que ganha 50 mil por mês hoje, pra você ganhar 500 mil, não é o que você tem que fazer, é quem que você tem que se tornar, sabe? É a mentalidade que você tem que ter por trás que eu acho que vai fazer isso. Então, eu olho muito para minhas convicções. Eu sempre faço essa autoanálise de ver, cara, será que isso tá me atrapalhando ou não tá me atrapalhando? E a quarta coisa, uma tá ligada à outra, tá? Então, pra você ter as emoções, você consegue, tipo, executar. Para você executar, você consegue ter boas convicções. E como que você melhora as suas convicções? Aí entra o quarto ponto. Eu sempre olho para referências. E aí, vou te dar um exemplo. 3 meses atrás, eu fui no Mastermind. E o Mastermind, o cara chegou e falou assim, eu trabalhava super bem e tal, ganhava uma grana super boa, larguei o meu contrato fixo e comecei a empreender. E por causa desse empreendimento, eu comecei a ganhar 5, 6 vezes mais. Naquele momento, eu tinha a crença de que eu não ia conseguir, por exemplo, abrir mão da minha vida e conseguir ter um negócio próprio. Mas o fato de eu ver uma referência de alguma pessoa que já chegou onde eu gostaria de chegar, aquilo tornou algo possível na minha cabeça. E aí, passou uma semana, eu comecei a vender um produto diferente do que eu vendia e eu aumentei, tipo assim, 3 vezes mais do que eu faturava por causa que eu comecei a acreditar que aquilo é possível. Então, você não consegue fazer nada que você não consegue acreditar. E como que você começa a acreditar? Você começa a pegar referência de pessoas que já chegaram em um lugar que você queria chegar. E como que você pega essa referência? Indo em mais ambientes novos, né? Novas ideias geram novas... novos ambientes geram novas pessoas, novas ideias, novos resultados. Então, eu sempre estou atento a isso. Beleza, travei algum aspecto aqui, vou buscar um novo ambiente. Travei algum aspecto aqui, vou buscar um novo livro, vou buscar uma nova convicção. Cara, quando você corrige uma isso, nova roda de pessoas. Léo, eu tenho muito esse... Ouve o Tráfego Cast. Eu tenho muito isso pra mim, porque o que eu sempre acreditei, porque é como eu fui criado. É tipo assim, cara, se você não for CLT, você não vai dar certo na vida. Naquela época não existia digital, nada, então você tinha que ser ou concursado, primeiro concursado. Se você não for concursado, cara, ferrou. Ou CLT, então, tipo assim, eu sempre tive o lance de, eu não vou largar o meu emprego fixo aqui pra me jogar, porque não vai dar certo. Porque se não vai... Aí vem muito o que você falou, né? E pra mim tem 2 tipos de exemplos do que você vai vendo pra conseguir tomar coragem pra mudar essa sua crença. Esse exemplo de estar com as pessoas, que aí eu comecei a estar junto com as pessoas que falavam, não, eu fiz isso, não, eu tô assim, aí eu falei, cara, dá pra fazer. E o outro exemplo pra mim vem no exemplo de, tipo assim, indignação. Do tipo assim, não é possível. Eu sei que essa pessoa sabe muito menos, eu sei que essa pessoa não sabe isso, mas ela tá conseguindo fazer e tá conseguindo vender. E eu falo muito, isso. até no último dia que eu fiquei na Together, eu falei isso pro Sobral, né? Ele fez um post falando disso. Você pode ficar puto com a pessoa que tá ali, que ela não sabe, não dá, mas ela fez uma coisa que você não fez. Ela deu as caras e ela rompeu a linha do cagaço. E você não. E aí foi aquele dia que eu falei, cara, eu preciso fazer o meu. Então, pô, se dá, e isso é muito real, porque eu sempre tive a minha crença do emprego fixo ali e tal. E a partir do momento que eu comecei a me relacionar com essa galera em Mastermind, nessas rodas e tudo mais, a minha cabeça já começou assim, não, dá, mas ainda faltava aquele empurrão. Aí quando eu comecei a ver pessoas que fazem essa entrega, que cobram, e que eu sei que não é bom, que são ruins, que nunca fizeram, eu falei, calma aí. Com certeza dá. Talvez eu só não tô sabendo como, ou eu ainda tô com aquele receio de falar e ser julgado, né? Mas dá. E aí veio muito aquele medo. E se não der? Eu vou perder tudo? Eu não vou ganhar? Eu não tenho uma estabilidade financeira?
Aí, a partir do momento que eu rompi isso, eu vi, cara, pra mim, eu falo, aquele post quando o Sobral fez, foi tipo assim, tá vendo como você é medroso? Aquele post pra mim foi, não, cara, não dá. Foi decisivo. E deu muito certo. Vem dando, É por muito enquanto. clichê, mas, mano, é a maior realidade que existe, né, mano? Ambiente muda o seu Muda. game E pessoa, total, cara. mano. E você começar a ver as pessoas, você conversar com as pessoas, porque queira ou não, quando as pessoas você conversa, te encorajam. Pode ser por bem ou pode ser por mal, mas vão te encorajar. Então, quando você começa a conversar com as pessoas, falaram, eu fiz isso aqui e rolou, eu fiz isso aqui e rolou. Cara, eu tenho certeza que pessoas vendo o Léo contando ali no início a história dela, vai encorajar a pessoa a tomar algum tipo de atitude. Com certeza. Seja uma Uhum. atitude que vai dar certo ou não, mas ela vai tomar uma atitude e ela vai romper ali uma barreira de alguma coisa que ela tinha na cabeça quando criança. Geralmente é quando criança que se cria É. esses traumas, né? Mas alguma coisa que ela tinha na cabeça desses traumas que ela vai conseguir romper pelo menos um passo. E aí eu vejo também a importância, por exemplo, dessa roda de conversa desses podcasts, né? Porque isso daqui, com certeza, alguém vai ter 1% que vai pegar e vai romper em cima do que a gente tá Exatamente. falando, sabe? Dito isso, ó, você, gestor de tráfego que tá aí e quer aumentar os seus resultados, provavelmente você precisa mudar de ambiente. Você já pensou sobre isso? Onde você tá? Será que não existe um lugar onde você possa melhorar, conhecer pessoas diferentes e tal? Né? Com certeza. Se Isso você, é uma gestor de variável. tráfego, tá só andando ali com golpista, cassineiro, com essa galera, esquece, Tigrinho. cara. Você pode E esquecer. aqui, ó, com a regulamentação agora dos tigrinhos, Acabou a você vai mamata. ver, não, calma. Acabou aquele monte de influenciador faturando alto. Filho. Acabou, mas ainda vai entrar. Golpista é um trem mágico, mano. Vai entrar software que não entrega e não libera o saque. Vai entrar IQ Option. Não vou dar spoiler aqui, não, mas tem um cara grande de mercado que, tipo assim, fatura milhões e o cara Eu acho que eu sei quem é. descobriu que, tipo, o tigrinho vai cair e já tá criando operação de IQ Option. Aí, assim, mano, Ô, eu vi. temos que acabar com esse pessoal. Eu já velho. vi uma pessoa próxima de mim participava de um projeto e eles faziam rifa, sorteio, né? Uhum. E tem muito golpe em cima dos golpes, né? Aí ele Putz, falou. eu vi. É muito golpe. Aí, muito golpe. mano, ele falou foi que genial. o pessoal todos os dias gerava uma URL, um checkout diferente, idêntico do cara. Então, o primeiro passo para eles acabar com os golpes era cair com o checkout e tal. Mas todos os dias tinha um novo, sabe? Tipo, os caras é muito profissional, mano. Muito Falei, profissional, meu pô. Deus. Já teve projeto meu de lançamento que o lead ele entrava no grupo do WhatsApp e o golpista chamava o meu lead antes que a gente para mandar mensagem para oferecer o produto. Ah, não, isso Contato- direto. Nesse último lançamento meu, cara, no primeiro dia que a gente rodou do cabeleireiro, os golpistas já começaram em espanhol. Então, e é isso, cara. Se você anda nesse ambiente, porque essa galera tem muita grana, você não tem que pensar só, não, eu quero andar com quem tem dinheiro. Não é, na minha visão, não é por isso. Só grana. É você andar com alguém, por exemplo, que fez o caminho, a trajetória e conquistou. Ou alguém que aprendeu muito. Pô, o cara passou em 5, 6 multinacionais diferentes. Que nem um cara que nós estávamos conversando, que eu tô fazendo projeto agora. O cara foi gestor de projeto de 6 mil pessoas numa multinacional. Pô, esse cara eu tenho que estar ali, porque eu preciso disso. Muito eu quero aprende aprender aí. isso. Entendeu? Eu quero andar só com quem tem seguidor. Meu amigo, aí pode ter certeza. Não é isso que vai te fazer crescer. Você tem que andar com quem prosperou. Né? Com quem deu certo, com quem... Entendeu? Eu tenho muito essa visão, cara. Eu vou entrar mais a fundo nesse tópico quando a gente chegar no último tópico, que é de espiritualidade, que você vai ver que a vida não só resume só dinheiro. E aí, quando você foge de alguns princípios, né? Porque, cara, tem coisas que funcionaram há 10 mil anos antes, há 5 mil anos, há 2 mil anos, e funcionam hoje também. Que são o quê? São princípios. São, por exemplo, né? A gratidão, a humildade, a verdade, todas essas coisas. Por que existem princípios? Porque milhares de pessoas, há muitos anos atrás, viveram em muito sofrimento e essas pessoas criaram os princípios que percorreram até hoje para você não viver em sofrimento. Então, quando você foge desse princípio, por mais que você encurte, você pegue uma toalha ali, você vai conseguir um dinheiro mais rápido, alguma coisa, se você deixar os princípios de lado, você vai viver meio que uma vida em vão. Na hora que a gente for falar de espiritualidade, eu vou entrar um pouco mais nesse assunto, mas vai por mim. Tipo assim, não que eu tenha feito nada errado, mas porque eu sempre segui de princípios. Viver uma vida com princípios, independente da sua religião, independente de tudo, te dá uma paz mental que, tipo assim, cara, nenhum dinheiro compra. E é o seguinte, tá? Trazer esse lance de viver a vida com princípios, com virtudes, etc. Não é só você pregar isso daí, não é só você trazer ali na câmera. Você tem que executar pro seu Viver. negócio, para tudo.
um cliente que eu gosto muito, muito, muito deles, para mim o diferencial, se você vê, você fala, ué, o cara não tem liderança, não tem não sei o quê, não tem CRM, como que o cara vende tanto? Porque para mim, ele vive os princípios que ele prega. Não só falando com as pessoas, transformando a vida de pessoa, mas dentro da própria empresa. Todos os princípios que ele traz, que ele fala para as pessoas, ele vive na empresa com os funcionários. Cara, e para mim isso é o que transforma o jogo. Porque o que a gente mais vê é a pessoa pregando os princípios, as coisas, e quando você entra ali nos bastidores dela, não é nada disso. Exatamente. As pessoas estão ali nas trevas, sabe? Então, para mim, é viver o negócio, é Exatamente. aplicar no seu dia E a tem dia. muita gente que a gente conhece, que fala, mas a gente sabe que no bastidor não vive. Eu Exato. conheço um monte. Exato. Então, Exatamente. para mim, cara, isso daí, como o Léo falou, vai te trazer paz em tudo. Né? Você vive isso e te aplica na sua empresa, vai te trazer paz no sentido de sua empresa não vai ser aquele negócio caótico de dor de cabeça, de pessoal te processando, porque você tá, cara, todo mundo já sabe qual que é o seu princípio, como é, e ali você tá aplicando exatamente o que você tá vendendo, né? Dessa maneira, te traz paz, queira ou não, sabe? Exatamente. Concordo muito com isso, cara. Eu acho que tem que vivenciar o que fala. Aí, beleza. Então, passamos os primeiros 4 pontos, né? Que é entender suas emoções, entender as perguntas que você faz para si mesmo, ver as suas convicções, não tá te travando alguma coisa, e buscar referência em novos ambientes, né? Passou desses 4 pontos, passei... Lógico que tem outras coisas, mas eu acho que esses são os principais da parte de gerir suas emoções, de inteligência emocional. Aí a gente passa para o segundo tópico, que é a parte de produtividade. O que você acha que é o 80-20 de produtividade, Léo? Primeiro, você ter muito bem claro, tipo, para onde você quer ir. Porque uma coisa que eu fiz errado num tempo atrás é que eu não tinha uma perspectiva de exatamente onde que eu queria chegar. E quando você tem um sim muito claro, é muito mais fácil você dizer não para outros projetos. Vai chegar um momento que você vai receber muitas oportunidades e você vai fazer ali, às vezes, por causa de dinheiro, mas você vai não se sentir feliz, você não vai se sentir frustrado e você vai ficar se sentindo perdido porque você não soube dizer não. Então, tive que aprender muito a dizer não na minha trajetória e eu aprendi a dizer não quando eu tinha essa perspectiva. E aí, uma pergunta que eu sempre me faço, que inclusive na época que eu pedi demissão da Nestlé, na época que eu saí de projetos que eu estava ganhando muito dinheiro em prol do que eu acreditava, a pergunta que eu me faço é, se você tivesse todo o dinheiro do mundo e todo o recurso e todo o tempo, o que você faria hoje? Eu vou fazer essa pergunta aí para vocês dois. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo e todo o tempo do mundo, o que você faria hoje? E digo mais, se a resposta for outra coisa do que você está fazendo hoje, é porque você não está seguindo sua missão. Uhum. O que você faria hoje? Mano, boa pergunta. Eu acho que tá ligado com o que eu faço hoje, porque no fundo é ajudar pessoas a transformarem outras pessoas, né? Hoje, através do marketing digital, da habilidade que eu tenho do tráfego, provavelmente seria em torno disso. Talvez eu não faria tantos projetos, escolheria melhor, talvez, mas seria sempre nessa direção. Exatamente. E você, Rods? Todo o tempo e todo o dinheiro do mundo? Todo o tempo, todo o dinheiro do mundo. Maldivas. Essa opção existe também. Mas, cara, eu ia transformar o maior número de pessoas possíveis que eu sei que o marketing digital transforma. E eu ia disseminar para o maior número de pessoas e criar o maior número de... Seja com projeto, com o que for. Essa era uma das coisas. E a segunda, viajar o mundo. Top. Uhum. Eu vejo Porque, que... cara, aprender cultura, viajar o mundo é o que mais te desenvolve, cara. Transforma Você te também. transforma como Transforma. pessoa, relacionamento, comunicação, visão, você sai de uma caixa. Então, pra mim, essas duas coisas. E aí, cara, nada impede de você viajar o mundo transformando vidas de pessoas pelo mundo. Exato. Você É dá isso, pra fazer sacou? os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Então, ter essa pergunta pra mim, e isso eu tive até muita experiência que eu trabalhei com coisas que eu não gostava, me repetir essa pergunta todo dia me faz cada vez mais guiar pra onde que eu quero. E uma coisa que eu gosto é de comprar objetos que me relembrem, por exemplo, alguma coisa. Então, eu comprei uma bússola, que essa bússola eu deixo no meu escritório. Então, toda vez que surge alguma proposta, alguma coisa que não tá alinhado com meus valores, com a minha missão, eu sempre olho da bússola e eu lembro que eu tenho que seguir para o meu norte, que é a minha direção. Isso muito baseado nos meus princípios, nos meus valores. Então, a primeira coisa de produtividade é você ter uma perspectiva, porque a perspectiva, ela te dá tanto gasto para você seguir, quanto também vai te fazendo um dia lá. Porque você não precisa de ter só motivação, você tem que ter disciplina também, né? E aí, a disciplina, ela vem muito da perspectiva que você tem. Que aí você vai lembrar do porquê que você começou, do porquê que você continuou, porque tem momentos que não são fáceis, você olha para a sua perspectiva, para o seu big dream, né, para o seu sonho lá, e aí fica muito mais fácil. E como que você faz isso de forma prática, né? Então, primeiro a perspectiva, depois o comprometimento. Eu falo que todo mundo tem um saldo bancário do comprometimento da integridade. Se eu falo, hoje eu não vou beber, por exemplo, eu não consumo muito bebida alcoólica, raras exceções especiais, mas se eu falo para mim, hoje eu não vou beber, aí eu chego lá e bebo, você está depositando no seu saldo de integridade. Se você chega e fala assim, cara,
amanhã eu vou fazer 3 posts, e você faz um post, você está debitando um saldo de sua integridade. Então, a sua própria mente para de desacreditar em você. O seu corpo tá vendo o quão fraco você é. Fraco você é. E você passa a não conseguir conquistar as coisas porque o seu saldo de integridade ele vai cada vez diminuindo. Então, eu sempre, primeiro, eu tenho a perspectiva, depois eu trato sempre essa questão do meu compromisso e, por último, a questão do planejamento. Porque o que eu falo? A mente que executa não é a mesma mente que planeja. Então, eu posso chegar durante o dia sem planejar o meu dia e eu vou começar a ser uma pessoa reativa e vou agindo conforme as pessoas vão pedindo para fazer as demandas. Agora, quando... O pior jeito, né, mano? Exato. Agora, quando eu chego e planejo a minha semana, por exemplo, eu já sei exatamente o que eu vou ter que fazer e o que eu tenho que fazer no dia é só tomar uma decisão do que eu quero priorizar Dá de uma uma coisa paz a outra. mental e uma produtividade imensa. Exatamente. O que eu falo? Se você planeja o seu ano, você vai ter um ótimo ano. Se você planeja o seu mês, você vai ter um ótimo mês. Se você planeja a semana, vai ter uma semana. Agora, se você planeja todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida serão bons. Então, quando chega em dezembro, eu planejo o que eu quero para o ano. Quando chega em janeiro ali, eu planejo o que eu quero para o próximo quarto e para minha vida. Quando eu chego no início do mês, passo só uma revisão do que eu quero para o mês. E todo domingo, às 17 horas, eu faço o meu planejamento semanal e eu coloco lá na minha agenda as coisas que eu quero fazer. Outra coisa, rotina. O Pedro Sobral também, quando eu fui no evento dele, ele falou que a rotina dele foi muito importante, porque de fato, a rotina é o que faz o seu grande sonho se concretizar. Então, qual que é a rotina dele, por exemplo, que é uma rotina que eu acho que é legal para gestores de tráfego, né? Primeiro, você passa as primeiras horas do dia ali fazendo uma captação, por exemplo, de novos clientes, então você vai estar adquirindo mais clientes. Depois, você passa otimizando as campanhas, então você passou uma hora ali, 2 horas captando. Depois você passa mais umas 2 horas otimizando as suas campanhas. Depois você almoça, depois passa mais umas 2 horas olhando toda a parte burocrática da sua empresa, né? Isso para o cara que é solo ainda, para o cara que não tem uma equipe. Você passa estruturando a sua equipe, fazendo a parte burocrática, emitindo nota fiscal e tal. E você pode passar mais 2 horas ali estudando, se dedicando, crescendo no próximo nível. Então, essa é uma boa forma de você dividir sua rotina. Óbvio, isso é único e individual para cada pessoa, mas ter a sua rotina divididinha é uma coisa que eu acho que acrescenta muito e ajuda muito para você conseguir concretizar o seu planejamento. Por que eu falo? Quando você decide um dia se você vai na academia ou não, no outro dia se você vai na academia ou não, no outro dia você vai na academia ou não, todos os dias você teve que ter o trabalho de decidir se você vai na academia ou não. Tomar decisão. Agora, quando você tem uma rotina, você fala assim, cara, todos os dias de semana eu vou. Você não precisa pensar, você só chega e só vai. Exato, a sua mente já está condicionada já tá acostumada. a isso. Você não vai ter aquela briga, aquele desgaste mental de brigar. Hoje eu tenho que, hoje eu vou, Exato. será vou, que não hoje vou? eu vou? Vou, não vou. Então, quando eu já, na rotina tá adaptado a isso, fica muito mais fácil, né, Léo? Às vezes você decide não ir e fica em paz com isso. Porque ficar, e aí, tô faltando. Exato. Aí, 2 regras importantes para produtividade. A primeira é, toda vez que você colocar um hábito, você não pode quebrar ele mais de um dia. Então, tudo bem, vai ter momentos que você vai adoecer e tal, vai acontecer alguma coisa, a não ser que seja uma coisa extremamente diferente, mas, vamos supor que chegou um dia que você colocou o hábito de todos os dias eu vou gravar conteúdo, todos os dias eu vou subir pelo menos um teste de criativo. Aí, tudo bem você falhar um dia, porque nem todos os dias você vai conseguir acertar. Mas você não pode falhar 2 dias seguidos. Porque quando você falha 2 dias seguidos, você já começa a depositar muito naquela sua conta de integridade. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é toda tarefa que demora menos de 5 minutos, você não deixar para depois não ficar protelando. Se você consegue fazer em até 5 minutos, geralmente eu faço ali rapidinho e tal, mato. E as que são acima de 5 minutos, aí eu jogo na minha agenda e vou priorizando ao longo do tempo. E também, para fechar o quadro de produtividade, eu sempre defino as minhas tarefas em 4 tópicos, que é da matriz de Eisenhower, que é o que é urgente, o que é importante, o que é urgente, né? Joga urgente para importante. O que é urgente e importante, o que é urgente e não importante, o que é urgente, não urgente e não importante, o que é não importante e não urgente. Então, o que é urgente eu tenho que fazer agora e importante, o que é importante e não urgente eu coloco na minha agenda, o que é não urgente e não importante tem que eliminar, e o que é importante, mas não urgente, eu delego. Então, depois pesquisem no Google Matriz de Eisenhower e todas as suas tarefas você vai categorizar em alguma dessas planilhas. Já li mais de 11 livros de produtividade, todos eles têm a Matriz de Eisenhower, então é uma coisa que é realmente validada. O Wendel falava muito disso também no Uma Cronos, coisa que realmente funciona. Então, no pilar de inteligência emocional, manter esses 4 pontos. No pilar de produtividade, eu acho que é ter perspectiva, você ter essa questão de rotina e você ter essa questão de comprometimento. E agora a gente entra no pilar de gestão de pessoas, gestão de relacionamento e tal. É o que eu falei lá no início.
Para você gerenciar uma equipe, a primeira coisa, você tem que ser uma pessoa que vai gerar confiança nelas. Então, você tem que ter essa empatia de entender o outro lado da pessoa. E você ter também essa questão da capacidade, da autoridade. Porque também, se você vira um cara que é muito... Você só é empático, você vai virar amigo, mas você não vai conseguir liderar. Exato. Se você é um cara que tem muita autoridade, mas você não tem empatia, você vai ser aquele cara ríspido ali e tal. Inclusive, recomendo ler o livro depois também dos tipos de liderança, do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Que ele fala que tem um cara que é um líder mais coach, o outro é um cara mais rígido, o outro é um cara mais de dados. O pipeline lá, não? Não, o pipeline de liderança é muito bom também. Ele fala dos níveis de sofisticação que tem de uma empresa. Primeiro você tem que aprender a liderar a si mesmo, depois você vai liderar a sua equipe, depois você vai liderar, por exemplo... Ele fala de liderar líderes também. Liderar líderes. O Simon Sinek é muito bom também, de Simon liderar Sinek, líderes é muito bom, porque é o maior desafio, né, Léo? O pipeline, inclusive, é seu, não O foi? pipeline Foi? é muito É. bom. Eu peguei de você. Deixei, né? Quando eu trabalhava no mesmo escritório com o Demetrius, era assim, eu deixava o livro lá, aí eu ia pra casa e ele mandava foto. Peguei, perdeu. E levava o livro embora. A sorte que esse pipeline de liderança, eu tinha 2. Eu tinha comprado um lá que eu achei que nem ia chegar, demorou mais de 30 dias, depois eu fui lá e comprei mais um. Falei, cara, eu quero ler esse livro. Aí quando chegou outro, É muito bom coincidentemente, esse, o que ele cara. É catou muito foi o bom. que eu tinha 2. Demetrius é foda, viu? Mas aí depois você vira líder de líderes, depois você vira líder de um setor, depois você vira líder de um negócio, que aí você tem que aprender a negociar de um líder com outro. Então são vários níveis de liderança, né? Mas esse não é. Esse aí é o desafio, os 5 desafios de liderança das equipes que fala. Você tem que gerar confiança, depois que você gera confiança, as pessoas vão se comprometer, elas se comprometem, elas geram resultado, aí todo mundo sai ganhando. Beleza. Aí voltando então para a parte de gestão de pessoas. Eu acho que é muito isso, você gerar confiança, ser um cara empático, mas se aperfeiçoar também para você ser considerado uma autoridade. E a questão de trazer essa perspectiva também, de entender o que o cara precisa, né? O Gary Vee, que é um cara muito bom de marketing digital também, ele fala que o primeiro dia que chegou um diretor lá da empresa dele, ele chegou e falou assim, eu quero ser CEO, eu quero ocupar o lugar que você está hoje. E aí ele fala assim, mano, tá tudo bem, eu vou te ajudar a trilhar o seu caminho de ser CEO. Então, enquanto tem pessoas que não têm humildade, que são arrogantes, que falam assim, você tá ficando maluco, você nunca vai chegar nesse lugar, ele falou assim, cara, eu vou te ajudar a criar um plano para ser o CEO da empresa, eu vou sair e vou virar presidente. E aí ele falou que casou, passou as prioridades, eu falei assim, não, cara, eu só quero virar diretor mesmo e tal. E ele falou, tudo bem, eu vou te ajudar a criar um plano de carreira. Então, o que eu vejo hoje, tá? Que muitas pessoas perdem bons profissionais pelo simples fato de não chegar pro cara e conversar e falar assim, cara, o que você quer da sua vida? Entendeu? Eu, por exemplo, eu sempre tenho essa CV empreendedor, eu sempre quis empreender dentro de vários negócios. Se alguns, lá 5, 6 anos atrás, se eu tivesse a oportunidade de empreender dentro dos negócios, provavelmente eu estaria lá até hoje. Mas muitas pessoas não chegam e têm essa sensibilidade de falar assim, cara, o que você realmente quer pra sua vida? Também não querem. Eu também não quero e tal. E aí, não cabe a você ficar reclamando, cabe a você procurar, né? O Rodrigo fala, incomodados que se retire. Cabe a Tomar você sua procurar, decisão e faz toma a sua decisão, trilha. toma seu lado de coragem e vai tomar a sua trilha. Então, acho que esses são os 2 pilares no questão de relacionamento, assim, pessoal, né? E aí, 3 coisas que eu gosto muito é de reconhecer, gerar esse senso de propósito na pessoa e dar autonomia para ela também. Eu acho que quando você fica muito em cima, quando você tem muito microgerenciamento ali, lógico, quando o cara, né, você tem a matriz de delegação também, quanto mais sênior o cara, né, você pode mais delegar para ele, quanto mais júnior você delega menos, mas sempre supervisionando, não delargar e delegar. Tem essa questão de ter empatia e ao mesmo tempo entender qual nível que ele está da carreira dele. E o outro pilar que eu falei é... Qual que foi o outro mesmo? Você lembra? O último que você trouxe, você falou de delegar. O último que você trouxe foi sobre a gestão de delegação. Não lembro. Não lembro exatamente. Não, mas beleza. Mas, São esses enfim. 3 tópicos aí. E aí a gente fecha essa matriz aí de relacionamento de gestão, que eu acho que são os principais. Obviamente, tem várias outras coisas, né? Por exemplo, olhar a métrica. Cada pessoa tem que ter um KPI, cada pessoa PDI. tem que ter uma métrica responsável, cada pessoa tem que ter uma projeção de onde que ela vai galgar novos níveis. Muitas vezes, essa pessoa nem vai ter a perspectiva, mas cabe a você, como líder, trazer essa perspectiva para ela. Tipo assim, cara, esses são cenários e tal. E uma coisa que a gente estava até falando hoje aqui antes de conversar, que é o cara que ele quer crescer tem que dividir fatia do bolo também. Tem. Mesmo que seja pequeno, o cara tem que sentir que se o cara é bom, mano, vale a pena você Tem que abrir mão. repartir o bolo, cara. Você abrir mão de uma pequena porcentagem ali, de fazer um partnership. O próprio Guilherme Benchimol, o CEO da XP, ele fala que, cara, qual foi a melhor iniciativa que você fez? Isso. O de partnership. Ele sempre fala, porque você tem várias pessoas querendo estar ali responsável Com pelo outras seu negócio. habilidades. Pessoas que é muito boas, boa. cara. E hoje em dia, você não repartir uma fatia do bolo, né, para essas pessoas que você fala, cara, essa é burrice, porque essa pessoa vai sair, porque ela vai ter, e ela tem a oportunidade de fazer aquilo ali sozinha. Custa muito mais caro. Custa muito caro. Uma coisa que é pouquinho Custa pra crescimento, você, cara. 0,5%, 1% ali, é uma coisa, tipo assim, grandiosa e é mais sobre uma questão de identidade, como que ela se sente, do que, por exemplo,
só financeiramente, entendeu? Ela sente parte do negócio. Tanto que tem muitas Ela pessoas na sente XP... parte do negócio e ela consegue ver ela crescer, cara. exatamente, Uma coisa é ela tem você perspectiva. faz e você não consegue ver crescer. E eu digo até financeiramente também. Você fala, pô, não tô Exatamente. conseguindo ver. Né? E você é o cara lá dentro. Então, A própria galera da XP que eu vejo, às vezes o cara compra 0,0001% da XP. O cara vai lá e coloca na bio, sou sócio da XP. Então isso Exato. traz uma identidade que ele também faz parte do negócio. Um funcionário da XP não olha, né? Aí eu falo a importância da identidade, você saber exatamente quem que você é. Ele não olha da mesma cara que um sócio da XP, porque ele fala assim, mano, eu sou dono dessa parada. Eu não quero o cara avacalhando, eu não quero o cara fazendo isso. A Exatamente. identidade que ele tem muda muito. Então isso pra liderança eu acho que é muito importante, tá? Aí, uma coisa que não é de relacionamento, mas não é de liderança em si, que é o seu relacionamento interpessoal que você tem com outra pessoa, que é a pessoa que você vive do lado. Tanto serve para sócio e serve para cônjuge e tal. Que eu acho que é muito importante, não vou entrar muito no tópico, mas que eu acho que é importante falar. Qual que é o 80-20 para mim de relacionamento com seu cônjuge? É você ter valores parecidos. E aí eu trago uma metáfora que é o seguinte. Vamos supor que eu quero pintar essa parede aqui que está atrás da gente de azul. E eu conheço uma pessoa que ela quer pintar a parede de verde. A gente precisa chegar numa decisão. Vamos pintar de azul ou vamos pintar a parede de verde? E aí, eu teria que abrir mão da minha cor favorita, ela teria que abrir mão da cor favorita dela. Então, isso quer dizer que você tem valores muito distantes. Por exemplo, quando eu tive relacionamentos, um valor muito importante para mim é aprender e ter humildade para aprender, porque a humildade ela está totalmente correlacionada com o aprendizado. Então, eu sabia que se eu não encontrasse pessoas que eram humildes, que estavam dispostas a aprender, que estavam dispostas a crescer, eu não ia dar certo. Não ia dar certo. Só que muitas vezes eu queria ficar batendo naquele relacionamento só porque eu já tinha começado, né? É o paradoxo do filme. Não é porque você começou um filme ruim que você precisa terminar ele até o final. Então eu tinha muito isso. E hoje, qualquer pessoa que eu trabalho com ela, eu vejo que eu tenho que ser alinhado com os valores. Então, trazendo pela mesma metáfora da parede. É mais fácil eu encontrar uma pessoa que está disposta a pintar a parede de azul claro e eu de azul escuro, e a gente chega no azul médio, do que eu querer pintar a parede de azul, a outra pessoa de verde, e nós dois temos que abrir mão. Porque você concorda que o que eu vou ter que abdicar e a pessoa vai ter que abdicar da vida dela É importante pros dois. Exato, vai ser coisa tipo assim, menos no segundo cenário. A gente vai chegar numa cor que nós dois Você vai gostamos de azul. abdicar 100%. Todo No mundo outro abdica cenário- 100%, tá todo mundo zerado. Exato. É E isso. nesse segundo cenário que você tem uma coisa, uma pessoa que está alinhada com seus valores é muito importante. E entrar com essa mentalidade de que, cara, eu não tô me relacionando com qualquer pessoa, seja um sócio ou seja um relacionamento, para ela ter que me servir. Porque quando você vai querendo que a pessoa te serve e a outra pessoa tem expectativa que ela vai servir você, os dois ficam criando expectativa. Ferrou. Agora, quando você muda pra eu vou entrar nesse relacionamento pra servir essa pessoa e a outra entra com a mesma mentalidade de servir, automaticamente você ganha Exato. essa troca, mas o que muda é sua cabeça. Então, eu acho que isso é muito importante pra relacionamento. Beleza. E o último pilar, então eu falei de inteligência emocional, falei de produtividade, falei de gestão. Na verdade, eu sempre divido... Relacionamento. Falei de gestão e relacionamento. O quinto pilar, na verdade, foi o que a gente falou desde o início, que é marketing e vendas, que eu acho que é muito importante também para a pessoa crescer, né? É você saber gerar as pessoas do ponto A para o ponto B, que é o tráfego. É você fazer uma boa oferta e você entregar um principal produto, um produto bom. Então, quando você fecha esses três pilares, se você vende muito, mas tem um produto ruim, não vai ter LTV. Esquece. Se você tem um produto bom, mas você não consegue entregar, também esquece. Eu falo que é muito melhor você ter um cachorro-quente mediano na rua mais movimentada do mundo do que você ter o melhor cachorro-quente na esquina Que não de um passa lugar que ninguém. não passa ninguém. É. Então, esses três pilares para mim são muito importantes. Você saber ter o tráfego de pessoas, uma boa oferta e um bom produto. Quando você fecha esses três pilares, você consegue fazer muito dinheiro. E o último, não menos importante, até para chegar no final aqui, e aí eu vou fechar aqui a minha história e vou fechar com esse último pilar, tá? Fechando a minha história, então, voltando lá atrás, né? Trabalhei com os projetos lá do Endo, com o Rodrigo, com o Demetrios e tal. Depois eu acabei pegando outro player, que é o pessoal lá do Corpo Explica, do GPS, que é desenvolvimento pessoal também, porque eu gosto muito de desenvolvimento pessoal e é uma coisa que está alinhado com meus valores. E passei para a nova fase de pegar projetos. Eu pegava muitos projetos fixos, né? E aí eu passei na minha fase agora de não pegar só projetos físicos, mas ter o meu próprio negócio, de trazer mais pessoas para minha equipe, de entrar mais com iniciativas que dependam 100% de mim, não só, por exemplo, de outras pessoas que não estão dentro do meu negócio. Então, essa é a nova fase que eu estou passando aí, de me posicionar mais no mercado também, de produzir mais conteúdo e tal, e de futuramente trabalhar até, quem sabe, com desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que eu gosto muito também, não só da parte de marketing. Beleza. Aí encerro, então, a parte da história, que foi o que vocês vão ver que eu gosto muito de fechar todos os tópicos, né? Amarradinho por tópicos, os 5 pilares, os 3 tópicos e tal. Então, fecho a história e aí a gente cai no último ponto, que é a questão da espiritualidade, né? Que aí, quando eu falo espiritualidade, muitas pessoas, elas confundem com religião. Com religião, É. exato. Espiritualidade é a sua conexão com o ente divino, e religião é a sua conexão com o ente divino através de um Uma intermediário. crença. De uma crença. Então, tipo assim, não depende do intermediário. E aí, o que eu falo de espiritualidade, né? Primeiro,
todo mundo tem uma pergunta primária que você carrega ela todos os dias, né? Que é tipo assim, cara, a minha pergunta era, como que eu vou fazer para crescer mais? Como que eu vou fazer para evoluir e tal? E aí, quando eu olhava para isso, eu via que isso nunca ia ter um fim. Eu falava assim, beleza, vim aqui no restaurante que eu queria, comprei as coisas que eu queria, morei no apartamento que eu queria. Só que, cara, você sempre vai conseguindo alguma outra coisa a mais, né? E aí eu mudei essa pergunta primária minha, né, de um tempo pra cá, tipo assim, cara, como que eu posso aproveitar mais a jornada, sabe? Porque senão eu boto, beleza, quando eu tiver um canal do YouTube com tantos inscritos, isso vai ser bom. Quando eu tiver tantos faturamentos, isso vai ser bom. E aí eu fico sempre adiando minha felicidade, sempre colocando a A felicidade lá na jornada frente. vai sendo adiada, total. Exatamente. Então, a primeira coisa de espiritualidade, igual eu falei, não é religião. A espiritualidade é se entender que, cara, a felicidade é agora. E eu tive isso, eu não contei isso na minha história, mas lá em 2012, eu perdi meu pai. E quando eu perdi meu pai, eu tava literalmente voltando da escola, e aí me levaram, falaram assim, vamos lá pra Belo Horizonte. Eu morava no interior de Minas, falaram assim, vamos lá pra Belo Horizonte e tal. E quando eu cheguei lá, tipo assim, eu já não tinha meu pai mais. Então, num dia eu tava lá com meu pai, no outro dia eu não tava lá com meu pai mais, e eu vi o tanto que a vida é uma coisa que passa muito rápido. Então, se você ficar, quando eu fizer tal coisa eu vou ser feliz, quando eu fizer aquilo... A felicidade, ela não pode ser um ponto Exato. onde você vai chegar. Não A felicidade são momentos que você vai vivendo no dia. Seu caminho, né? A felicidade, ninguém não tem aquele, eu vou chegar ali, aí eu vou ser feliz. Não, você não vai. A felicidade, ela vem, pica e ela sai. Ela vem e ela sai. Você tem que conseguir produzir e ter coisas que tragam mais momentos felizes possíveis na sua vida. Se você deixar a felicidade como um objetivo, você tá lascado. Vai se frustrar sempre, vai acontecer exatamente isso que o Léo falou, né? Então, é justamente quando você entende isso daí, que, cara, coisas que eu vou conseguindo, que eu vou conquistando, o caminho vão gerando a felicidade, muda o jogo. Agora, se você ficar, quando eu conquistar isso, aí eu vou ser feliz, meu amigo, você vai ficar na sombra o resto da sua vida. E aí, para a espiritualidade, eu coloco esses 3 pilares. Primeiro, então, é aproveitar a vida independente de qualquer coisa, olhar muito pro hoje, não só para amanhã, não só ficar Enjoy adiando a only felicidade. live once. Exatamente. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar que eu olho é muita questão dos princípios, que é o que eu falei. Às vezes, você vai ter um atalho lá, você, por exemplo, vender um produto na internet e você não entregar ele. A sua margem é muito maior. Mas, tipo assim, a que custo, sabe? E eu acho que tem outras esferas, eu não acredito que não é só a esfera física, a esfera mental, a esfera espiritual também, que você é prejudicado para isso, sabe? Sim. Você não consegue dormir, colocar a cabeça no travesseiro, você vai ter muito mais problemas. Eu conheço experts hoje que faturam milhões, principalmente no nicho de encapsulado ali, vendendo produtos que não geram valor na vida das pessoas, tem que ser sempre uma relação de ganha-ganha. Todo produto que eu vou vender hoje, eu me pergunto, eu tô ganhando, essa pessoa tá ganhando também? Se a resposta for só eu tô ganhando, eu não entro. Se a pessoa for só a pessoa ganhando, eu também, tipo assim, não entro. E se for os dois perdendo, pior ainda, né? Eu falo que tem uma outra matriz, você vai ver que eu também sempre coloco uma matriz, que é, se você ganha, mas você não usa, é um hobby. Se você ganha e a pessoa perde, eu falo que você é um traficante. Agora, se, por exemplo, os dois ganham, aí você tá sendo um cara que tá gerando valor para a vida da pessoa, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, primeira coisa, né? Ter uma vida de princípios. Segunda coisa, aproveitar a jornada. E quando eu falo princípios, humildade, você ser um cara tipo, que tem resiliência, você ser um cara que tem temperança e virtudes também, né? Seja ético. Fortaleza, seja ético. Porque isso, você vai pagar o preço por isso depois se você não seguir princípios, né? E a terceira coisa é você ser ligado sempre a alguma causa maior, sabe? Eu acho que se você for pegar a nossa existência na humanidade, né? A gente tem aí, pega aí, vamos botar aí 10 mil anos. 10 mil anos que seja do ser humano que a gente conhece documentado, né? Tem uns homo sapiens lá e tal. Mas que seja os homo sapiens, que são 1 milhão de anos. Eles também se perguntavam. Tipo assim, ainda tem muito, muito, muito mais existência antes do humano vir, do humano na Terra e tal. Então, a gente é uma coisa muito, muito, muito pequena comparada a essa eternidade toda. Imensidão. Imensidão. Eu acho que é muito pouco a gente considerar, tipo assim, isso te ajuda até a preocupar menos para as suas aparências, para você chegar lá, eu tô com vergonha de fazer tal coisa. Pô, mano, você não é nada. Você, tipo assim, é um pontinho minúsculo no universo que é gigante. Então, olhar para essa imensidão, olhar para uma causa maior, né? Aí tem São Francisco que fala, tem Tomás de Aquino que fala também do primeiro motor, Deus e tal. Independente do que ser que você acreditar nessa causa maior, acreditar num ser superior e tal, eu acho que traz muito esse conforto para você ser desapego mesmo, sabe? Não ficar desapegado com sentimento ruim, com apegado à aparência, ao que as pessoas vão pensar de você, querer reconhecimento, querer ser sempre agradar as pessoas. Então isso te traz um conforto e uma paz mental muito grande. Então quando você pega esses 5 pilares que eu falei, que é você ter uma pessoa que faz a boa gestão das suas emoções, que é uma pessoa produtiva, que é uma pessoa que sabe liderar e ter bons relacionamentos interpessoais, que é uma pessoa que sabe vender, que sabe fazer um bom marketing, que sabe colocar dinheiro
na sua conta, que sabe ser um cara que, tipo, provém, ou então, no caso de uma mulher que vai, tipo, realizar seus sonhos. E, por último, você tá alinhado com espiritualidade, é muito difícil a pessoa, tipo, não ser feliz. Eu falo que eu sou muito mais um caçador de felicidade humana do que só de dinheiro, de marketing e tal. Exato. Então, quando você fecha esses 5 pilares, eu acho que isso é o essencial pra você viver uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de Rapaz. sabedoria. É Fechou isso. com chave Faltou de o ouro. CTA pra Ó. sua mentoria aí. Ó, olha só, a gente passou pela jornada do herói do Léo, então a história de motivação. A gente passou por parte técnicas de funil, conhecimento de funil, de copy, estratégia e etc. A gente passou por gestão e liderança e a gente passou por a parte de espiritualidade. Nossa Então, senhora, cara, mano. foi entrega, hein, velho? Não sei nem mais o que perguntar Eu, agora. eu acho que a galera zerou o caderninho. É. Eu acho que não tem nem espaço mais Nem no mesmo. caderninho. Ó, e pra aí, diz anotar. aqui se ele cumpriu o que ele falou no começo lá. É isso que a gente promessa. quer saber. O Léo cumpriu a promessa ou não? Deixa aqui embaixo o seu comentário sincero. Ou vai também lá no Instagram, na foto que a gente soltou lá de estar no ar. Deixa o comentário também sincero. Muito bom. Ó, mas antes de finalizar, tem uma pergunta. Ixi, é a bomba. Pergunta Não, a final. pergunta é tranquila. Top 3 livros da sua vida. Oxi. Tá, vamos lá. Eu vou falar dos top 3, um vai ser trilogia. Beleza. Né? Beleza. Então, top 1 pra mim, que mudou muito toda essa questão de mentalidade, foi a trilogia do... Todo mundo acha que é Russell Brunson, mas não, foi a trilogia do Tony Robbins. Ele fala muito dessa questão de olhar crenças, convicções, tudo que foi de bom, porque eu ainda continuo com a convicção de que 80% é mentalidade e 20% é estratégia. Esse foi o segundo. O segundo foi, todas as pessoas hoje, né, elas têm certas predisposições a fazer alguma coisa. Isso não é determinante, né? Mas, por exemplo, pelo como seus pais te trataram, como foi sua infância e tal, às vezes você vai ter a predisposição de ser um cara mais comunicativo, às vezes você vai ser um cara mais retraído, às vezes você vai ser um cara mais vaidoso, às vezes você vai ser um cara menos vaidoso. Então, como foi a sua trajetória de vida, vai fazer que isso influencie, por exemplo, os seus comportamentos no seu passado. Então, antes de falar qual que é o melhor livro, eu sempre falo para a pessoa, busque se autoconhecer. Porque, às vezes, o seu desafio é em falar em público, então o melhor livro para essa pessoa vai ser falar em público. Às vezes, o desafio da pessoa é que ela se sente trocada, ela se sente insegura, então o melhor livro para ela vai ser como não se sentir trocada. E eu sempre tive muito desafio de querer agradar as pessoas. Eu sempre fui muito uma pessoa agradadora, que colocava as prioridades de outras pessoas na minha frente. Então, eu li um livro que se chama A Coragem de Não Agradar, que me ajudou muito, sabe? Mas, igual eu li falo, também. muito bom. Então, eu sempre falo que os melhores livros para mim, às vezes, não vai ser para a pessoa, porque o que vai definir vai ser o quanto que ela vai se autoconhecer. Exato. E o terceiro livro que eu achei muito bom também, esse aí é até pouco conhecido, mas é Faça um Ano em 12 Semanas. Que ele traz o conceito de que se você conseguir planejar o seu ano como se fosse 12 semanas, que vai dar um quarter aí, e não só como um ano, e trazer, em vez de você falar assim, ano que vem eu vou fazer isso, isso, isso. Não, sempre coloca, nos próximos 3 meses eu quero isso, isso, isso. Aí depois nos próximos 3 meses eu quero isso, isso, isso. Quando você traz, você dilui, você traz o tempo, né? Você aumenta a intensidade, mas sem curto tempo, você consegue ter resultados muito mais rápido. E quando eu comecei a ter essa mentalidade, foi um livro que me ajudou bastante também. Foi esses três livros aí. E eu vou voltar uma pergunta pra vocês, então. Lá vai. Rapaz, Demetrio. lá vai. Bora, pra finalizar. Pra finalizar, eu sou um cara que eu gosto muito de podcast, então eu sempre vejo uns podcasts e tal, e aí essa pergunta eu vou fazer. E é uma pergunta que não é muito de conteúdo não, mas eu acho legal. Eu comecei com o Demetrius na última pergunta que eu fiz, agora eu vou começar com o Rhodes, que é, não pode ser livro. Qual que foi a coisa, e pode ser coisa aleatória, só pra descontrair, qual que foi a última coisa, abaixo de R$100, que você comprou, que mais mudou sua vida? E não pode ser livro. Que mudou a vida? Que mudou. Tipo assim, Não, pode mudar a ser vida um é muito ralador de difícil. cozinha, pode Cara, ser uma coisa ó, aleatória. Já sei, tudo bem. Eu tô de mudança. A gente tá construindo a casa, né? Então, a coisa que mudou a minha vida Pode falar coisa nessa aleatória. última semana foi um negócio. bucha. Não, foi um negócio de porta-vassoura, porque não tem espaço. Nosso Espaço pra apartamento vassoura. é pequeno, porta-vassoura ali, cara, mudou a nossa Resolve, vida. resolve. Tropeçando em vassoura, cara. Então, da última semana, como eu tô montando a casa, foi isso. Um porta-vassoura ali de R$55. Cara, mudou muito. Boa. Isso, Mano, eu não sei, mano. Abaixo de R$100 que não foi livro. Abaixo de R$100 que não Eu foi ia livro. que falar mudou. livro, né? Mas, Porque o livro eu já sei que todo mundo vai falar, então eu já corto já. mano, Pode ser uma coisa aleatória. Igual eu falei, esses dias eu vi um podcast de um cara falando que, sei lá, foi um descascador de batata, que ele não cortava a mão dele, umas coisas aleatórias, assim. não sei. Não sei, mano. Não sabe? Calma.
Não sei. Vou deixar nos comentários aí do Instagram e do YouTube aqui. Eu vou Ele deixar. falou que ia me pegar de surpresa, eu peguei de Olha lá. surpresa, então. Mas é isso, gente. Obrigado aí pelo papo. Não sei se quer acrescentar mais coisa, perguntar Não, uma é coisa. isso, Léo. Mas foi A bem. gente que agradece, cara, o seu tempo, sua disponibilidade, né? O Léo, ele tá morando em São José, então ele viajou. Indo Veio- pra Minas agora, vai voltar pra pra minhas Minas. raízes. Então, Minas Gerais. é te agradecer, cara. Foi um papo nota 1000, né? Nota 1000 mesmo. Eu falo que, cara, uma das coisas do podcast, eu tô aprendendo muito com as pessoas, muito. Então, foi um papo nota 1000, com muita aprendizagem. Eu tenho certeza que agregou pra galera. Eu tenho certeza que agregou pelo menos 1% para quem tá assistindo. Te agradecer aí. Você é um cara nota 10 na jornada, né? Você é um cara que merece o que tá conquistando e com certeza vai conquistar muito mais. Eu sempre falo. Vai ter lá top 3 estrategistas Brasil. Vai ter lá Léo Matos um dia. Né? Fico Então é feliz. agradecer, cara. Obrigado mesmo pela presença. Muito obrigado, Léo, por estar aqui no Tráfego Cast. Foi uma honra te receber aqui. Aprendi demais nesse episódio. Você sabe que eu te admiro pra caramba. Recíproco. E tamo junto aí. Obrigado mesmo. E antes de ir, deixa aí suas redes sociais, onde a pessoa pode te encontrar. Como encontrar o Léo? Fala aqui, ó. Aonde encontra Léo Matos? Léo No CTA Matos. da sua mentoria, se quiser. Call to Fala action aqui. aí. Me sigam no Instagram, @Léo Matos. Comprei esse G, então faça ele valer a pena. Comprei o usuário lá. E também agradecer aqui pelo convite. Eu sempre falo, agora principalmente que eu tô voltando para Minas, né? Eu falo que com certeza a coisa mais valiosa que eu fiz aqui nesses 4 anos que eu fiquei em São Paulo foi conhecer esses dois, que são as pessoas que eu mais tenho contato hoje. Eu conheci mais de 200, 300 pessoas, mas aqui eu acabo tendo mais contato, intimidade para falar as coisas e tal, e mandar mensagem a qualquer momento, não só para servir, mas também para pedir conselho, alguma coisa assim, são vocês dois. Então sou muito grato pela amizade e são amizades que com certeza eu vou levar agora para Minas e para a vida inteira também. Então muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, sempre que tiver um outro papo também a gente pode trocar. E é isso, já falei minhas redes sociais aí. O que Show. precisarem também, qualquer coisa que eu não fiquei claro aqui, ou que não ficou claro, ou que precisar ajuda, a pessoa pode me chamar também no Instagram, pode perguntar. E é isso, valeu pelo Show. convite. Então curte aqui o vídeo, comenta, compartilha, vai no Instagram, começa a seguir a gente também, comenta lá, compartilha e ajuda a gente. Demetrio, Tamo junto. valeu meu amigo, mais Rodrigão, uma, muito um obrigado, episódio. tamo junto, valeu. Valeu!